Bom dia, irmãos. Saúde, irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 1 em diante, 1 até o verso 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 em diante. Assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos nesta manhã em Tua presença, rogando, ó Deus, a Tua graça, pedindo para que o Senhor nos ajude, perdoando os nossos pecados, e nesse momento, ilumine a nossa mente e incendeie o nosso coração com a Tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, esse é um capítulo clássico da ressurreição em todo o Novo Testamento. O versículo 12 aqui nos dá a razão pela qual Paulo está escrevendo sobre esse assunto. Alguns coríntios estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Não há nenhuma evidência de que eles negassem a ressurreição de Cristo, mas a questão aqui parece ser muito mais a respeito da ressurreição corporal dos crentes. E Paulo, então, fundamenta o seu argumento sobre a sua autoridade, sobre o senhorio de Cristo no ato da ressurreição. Nós percebemos como a teologia e a vida de Paulo são cristocêntricas. 1 aos Coríntios, por exemplo, é estruturado e moldurado pela crucificação lá nos primeiros capítulos e a ressurreição de Cristo aqui no capítulo 15. A crucificação é enfatizada no capítulo 1, versos 13 a 22, enquanto Paulo conclui a parte principal da carta com este capítulo fantástico sobre a ressurreição. Mas a primeira coisa que eu quero que você perceba é a introdução de Paulo ao seu tema da ressurreição, onde Paulo estabelece a centralidade do Evangelho, nos versos 1 e 2 que nós já lemos. Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, e retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E aí eu chamo a sua atenção para este ato tão importante na vida cristã, na vida de disciplina espiritual, que é o ato de lembrar o Evangelho de Cristo Jesus. Toda a mensagem de Paulo, toda a mensagem central de Paulo estava fundamentada
no Evangelho, na prominência do Evangelho. Paulo começa o seu tratamento aqui da ressurreição reafirmando a centralidade das boas novas na vida do crente. E eu quero que você perceba que Paulo está escrevendo não para descrentes, mas para crentes. Ele está falando conosco, com a igreja. E isso nos mostra que o Evangelho não é uma mensagem apenas para incrédulos, como se fosse apenas uma mensagem evangelística que nós usamos para trazer algumas pessoas ao cristianismo, à igreja, e depois disso, uma vez que elas foram evangelizadas, conhecem o Evangelho, aí a gente passa a dar a essas pessoas um alimento mais sólido, carne. A gente sai do leite do Evangelho para a carne das cartas de Paulo, por assim dizer. Mas isso não é o que Paulo imaginava do Evangelho. O Evangelho é o que nós, pregadores e crentes, pregadores deveriam pregar isso sempre, nós crentes deveríamos lembrar sempre, é a mensagem pela qual os crentes estão sendo salvos agora, no tempo presente. Eu gosto de lembrar essa citação de Lutero, quando ele diz que nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, porque o esquecemos todos os dias. E aí eu queria pensar rapidamente com você sobre algumas características deste Evangelho que nos caracteriza. Primeiro, nós podemos aprender aqui com Paulo que o Evangelho é a mensagem da salvação. Não se trata apenas da ressurreição, mas a ressurreição é apenas parte dessa mensagem completa. Paulo nos diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois o quê? Salvos. É o poder salvador e transformador de Deus. Em Romanos 1,16, Paulo nos diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em 1 Coríntios 1,18, ele nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqui Paulo deixa claro para nós que a totalidade da experiência cristã é baseada no Evangelho. O Evangelho que nós estamos defendendo aqui nessa conferência, por exemplo. Os coríntios já haviam recebido esta mensagem em algum momento no passado. Paulo está lembrando algo que eles já sabiam. E que ele diz: vocês já receberam isto. Eles, os coríntios, a igreja se mantém firme. A igreja se mantém firme neste Evangelho no tempo presente, no qual ainda perseverais no presente. Paulo nos diz que eles serão salvos também por este mesmo Evangelho. Há um aspecto futuro deste Evangelho, pelos quais também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la entreguei. Primeira coisa então, a primeira característica deste Evangelho é que ela é a mensagem da nossa salvação. A segunda é que nós percebemos a exclusividade do Evangelho. Não há absolutamente nenhuma outra maneira pela qual alguém possa ser salvo, exceto através das boas novas do Cristo morto e ressurreto. Este é o fundamento sobre o qual você e eu nos firmamos. É uma posição espiritual. O Cristo ressurreto é a grande diferença fundamental entre nós e outras religiões. Não basta para nós adorarmos o mesmo Deus com diferentes nomes. No cristianismo, a adoração verdadeira é aquela prestada a Cristo e o Cristo ressurreto. A terceira característica deste Evangelho, segundo Paulo, é que ele exige uma resposta daquele que o escuta. E é muito melhor nós não acreditarmos ou nós não recebermos esta mensagem em vão. Paulo fala: por ele também sois salvos, se o quê? O que é que o texto diz? Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Se vocês permanecem firmes nessa palavra. Há uma necessidade de se reafirmar a nossa resposta constantemente. Paulo nos lembra, escrevendo aos Colossenses, uma igreja que estava sendo afligida por falsos mestres que danificavam a mensagem de Cristo Jesus. Paulo diz: olha, vocês receberam esse Cristo, vocês precisam andar nele. É uma resposta diária, é uma resposta muito específica, é uma resposta de comprometimento com o Evangelho.
Paulo vai adiante e nos fala um pouquinho também sobre o compromisso, o conteúdo desta mensagem. E nós vemos no cerne do Evangelho a centralidade da morte e ressurreição de Cristo, nos versos 3 a 8. Paulo nos fala que este Evangelho é cristocêntrico, Cristo está no centro, ele é o sujeito, por exemplo, de todos os verbos, da segunda metade do verso 3 ao verso 8. Exceto quando Paulo se refere às testemunhas oculares, todos os demais verbos dizem respeito a Cristo. Basicamente, Paulo está dizendo, a mensagem que eu prego não é sobre mim, mas é sobre Cristo. Não é sobre você, mas é sobre Cristo. No início da carta, no capítulo 1, versos 23 a 24, ele nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, a mensagem do Evangelho está muito longe, a mensagem que nós devemos pregar, está muito longe de ser uma mensagem politicamente correta. A mensagem não pode ser diluída ou não pode ser melhorada. Ela não pode ser aperfeiçoada e contextualizada de um modo a violar a essência do Evangelho. Esta é uma mensagem de Cristo e de um Cristo crucificado, que ressurgiu, mas foi crucificado. A mensagem do Evangelho, que tem como exclusividade Cristo Jesus, é uma mensagem politicamente incorreta. A palavra cruz era uma palavra obscena na época. Eu tenho certeza que Paulo não tinha nada a ver com a ideia de entreter uma audiência apática e indiferente a essa mensagem, pregando o que eles desejam ouvir, ou as últimas ideias filosóficas da Grécia antiga. Paulo estava comprometido com a essência do Evangelho. Nós, no Brasil, precisamos reter este Evangelho, lembrar a mensagem que nós recebemos, entender que é uma mensagem de salvação, entender que esta é uma mensagem que exige de nós resposta à sua autoridade e que ela é toda ela é centralizada em Cristo Jesus. É o resumo do Evangelho. Nós não temos outra mensagem a pregar, nenhuma mensagem que seja relevante, nenhuma mensagem que honre ao Senhor, senão a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. Os dois verbos mais prominentes nos versos 3 a 4 dizem respeito à morte e ressurreição de Cristo. Ele foi enterrado e apareceu de volta àquelas testemunhas, nos dando uma evidência do ato histórico da ressurreição. Nós vemos nessa mensagem do Evangelho a centralidade da verdade de que Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Foi uma morte vicária em nosso lugar. Paulo nos diz que ele morreu pelos nossos pecados. Em 2 Coríntios 3, 21, nós vemos que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que Cristo ressuscitou fisicamente dos mortos. É uma mensagem que está alicerçada em evidências históricas. Nós temos testemunhas oculares. Nós temos fatos que solidificam a nossa fé, que são um fundamento da nossa fé, da nossa vida cristã. Eu li algum tempo atrás um artigo antigo sobre a exibição das cinzas de Buda em algum lugar há alguns anos atrás. Então alguém pegou estas cinzas e exibiu em uma procissão, e as primeiras linhas desse artigo sobre Buda diziam o seguinte: as cinzas de Gautama Buda, que viveu, pregou e morreu no norte da Índia, serão levadas em procissão hoje. Eu imagino se Paulo tivesse que escrever um artigo semelhante sobre Jesus. Eu imagino que ele começaria um artigo semelhante dizendo: o corpo de Jesus Cristo, que viveu, pregou e morreu por crucificação em Jerusalém e foi sepultado, não pode ser levado em procissão a lugar algum, pois não foi encontrado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem que nós pregamos. E Paulo tem um papel único em anunciar esse Evangelho. Ele foi um apóstolo que, em suas palavras, foi chamado fora do tempo como um abortivo, e eu imagino que Paulo sempre tinha em sua mente a sua experiência a caminho de Damasco,
como perseguidor da igreja. No final de sua vida, ele não conseguia esquecer o fato de que um dia ele perseguiu a igreja, de que Estevão morreu sob a sua autoridade, sob a sua tutela, sobre o seu comando, talvez. E Paulo entende que tudo aquilo que ele experimenta, tudo aquilo que ele vive como pregador e crente é pela graça de Deus. No verso 10 ele nos diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo trabalha mais do que todos os apóstolos, não porque ele fosse mais habilidoso do que eles, mas porque a graça que nós recebemos no Evangelho é uma graça ativa, viva, operativa, uma graça operante. Ele teve uma experiência real com essa graça, uma vez que, sendo ele um perseguidor da igreja, ele experimentou esse chamado divino em um momento em que ele sabia não ser merecedor. E essa é a nossa experiência como cristãos também. Nós aprendemos, irmãos, pensando um pouquinho sobre a exclusividade do Evangelho, que existe algo como verdade objetiva e absoluta. Esta é a verdade que nós pregamos no Evangelho. Nós somos chamados como igreja a anunciar e lembrar, não só a nós mesmos, mas a todos aqueles a quem nós pregamos, a mensagem básica do Evangelho, da morte, da ressurreição de Cristo, da exclusividade do Senhor Jesus. Paulo não estava interessado em diluir esta mensagem, torná-la mais confortável à sua audiência. Ele estava feliz com a mensagem escandalosa da cruz, que escandalizava judeus, que deixava gregos curiosos quanto à lógica de toda essa mensagem. Mas Paulo não a negociava. Paulo sabia que havia um só fundamento para a igreja. Nós somos chamados a construir a nossa vida cristã sobre este fundamento. Nós somos chamados a pregar um evangelho que está alicerçado sobre este fundamento e ele somente. Algumas décadas atrás, eu imagino que aqui no Brasil, as pessoas argumentariam contra os cristãos, dizendo que nós estávamos errados, que a nossa mensagem era equivocada. Hoje é óbvio que a abordagem é diferente. Eles talvez dirão que a questão não é se estamos ou não errados, mas que existem várias verdades, que nós precisamos apenas escolher a que melhor nos agrada. E que se nós não aceitarmos verdades opostas, nós somos apenas intolerantes. Mas que sejamos intolerantes, contanto que nós saibamos que a mensagem que pregamos é a mesma mensagem apostólica exclusiva. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós, que pregamos esta mensagem, já estamos vivos com Cristo e seremos ressuscitados dos mortos no último dia. Amém, irmãos? Vamos passar alguns minutos orando ao Senhor e agradecendo a Ele por sua graça e por seu Evangelho. Eu quero fazer a mesma coisa que nós fizemos ontem. Você pode se reunir com as pessoas com quem você veio e vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por mais um dia, pelo seu Evangelho e rogando para que este Evangelho seja real, verdadeiro em nossas vidas e em nosso ministério. Ao final, o pastor Guilherme vai encerrar com uma oração.
Querido Senhor, nós queremos louvar ao Senhor por Tua palavra que aqui foi exposta. Te louvamos e te damos graças, Senhor, pelo Evangelho, por Cristo Jesus, porque pela graça fomos alcançados pelo Senhor. E o Teu Evangelho, a Tua mensagem de salvação chegou a nós. Obrigado porque Tua obra foi de fato completa, Senhor. Tudo que foi e que é necessário para a nossa salvação, o Senhor fez. Nós te agradecemos, ó Deus, porque somos de fato incapazes e imerecedores de tamanha salvação. Te louvamos, ó Deus, porque nesses dias temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. E mais uma vez, ó Deus, temos a convicção em nosso coração de que ela é a verdade do Senhor. De que Cristo de fato morreu, mas ressuscitou. E que o Teu Evangelho de fato é a esperança, ó Deus, para um mundo caído. Cremos que a Tua palavra continuará nos fortalecendo, ó Deus, para juntos servirmos ao Senhor nesses dias, ó Deus, tão difíceis que enfrentamos. Que o Senhor continue fortalecendo o nosso coração. A Tua igreja aqui no Brasil, ó Deus, para que essa igreja de fato viva o Evangelho genuíno e pregue o Evangelho genuíno, ó Pai. Que o Senhor nos encha de graça, sabedoria, Deus, misericórdia da Tua parte, porque dependemos do Senhor para sermos fiéis ao Senhor, dependemos do Senhor para pregarmos a palavra do Senhor. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão desanimados, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, ó Deus, e continue nesses dias falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, irmãos. Eu vou aqui fazer um improviso para os nossos irmãos da Vida Nova. Então, a turma foi embora da Vida Nova e acabou sobrando para mim fazer alguma divulgação de alguns livros aqui da editora. E eu fui ali, peguei alguns livros para compartilhar com a gente. A gente vai ter alguns momentos literários. Esse é o primeiro, cada editora vai ter o seu. Estou feliz que o André está aqui, eu não vou precisar fazer aquele. Mas eu estou feliz em poder fazer o da Vida Nova também. Eu queria apresentar para você alguns livros que a gente tem no nosso stand aqui, todos eles com desconto de 30%, então você pode ir lá e comprar e melhorar a sua biblioteca. O primeiro deles é o livro de F.F. Bruce, que o Peter Williams mencionou aqui ontem já, Merece Confiança, o Novo Testamento. F.F. Bruce também passou por Cambridge e Tyndale House, então estava por lá, então a gente sabe que tem um selo de qualidade, você pode ir lá e adquirir o seu. Mas além disso, ele realmente tem produziu muita coisa boa em sua vida e Merece Confiança no Novo Testamento, é um clássico do F.F. Bruce. Você vê que ele é fininho, leitura fácil, acessível. Ele vai aqui abordar algumas evidências que apontam para a confiabilidade do Novo Testamento como um todo, né? Como saber se os documentos que constituem o Novo Testamento são dignos de confiança. Você pode, então, conferir isso com F.F. Bruce. Alguns argumentos já têm sido avançados, inclusive, por outros acadêmicos, mas construindo até, inclusive, nos argumentos de F.F. Bruce. Vale muito a pena conferir esse livro daqui. É um daqueles livros que eu acredito a gente precisa ter na nossa biblioteca pessoal, de vez em quando consultar. Então, mais uma vez, todos os livros com 30% de desconto, você pode ir lá. Esse aqui é especial para mim, porque eu conheci esse irmão, Alec Motia. Ele ensinou Isaías, é um comentário de Isaías que já foi publicado há algum tempo lá no Reino Unido e que tem sido um clássico no comentário de Isaías. A gente sabe que esse livro é muito, muito debatido na academia. Então há muitas teorias esquisitas quanto à divisão, à unidade do livro de Isaías, a data de quando isso foi produzido, se nós temos um Isaías, dois Isaías ou três Isaías.
E aí Alec Motyer não se importa com esse debate, mas usando argumentos sólidos, firmes. Ele analisa o livro de Isaías como um livro bíblico, todos os dados possíveis. Isso aqui é fruto de décadas de ensino em Isaías, né? Ele era um especialista, ele faleceu há uns 3 anos atrás. Eu estudei com o filho dele, Steve Motyer, também muito bom. Mas Alec Motyer tanto era academicamente rigoroso, bom, como muito sólido em termos de doutrina. E eu lembro de uma entrevista que há décadas atrás ele deu a uma rádio britânica, em que alguém perguntou para ele sobre essas teorias de Isaías, da unidade de Isaías, se realmente ele acreditava que havia um Isaías 2, ou por que ele não acreditava nisso, né? nessas divisões que estavam se tornando senso comum na academia. A resposta dele, do Alec, foi o seguinte: olha, meu filho, quando nós chegarmos no céu, se você me ver lá sendo espancado por 3 pessoas chamados Isaías, aí você vai ver que eu realmente entendi errado. Eu achei que tinha só um, mas tinham 3. Então, aí eu vou saber que eu estava errado mesmo. Mas ele não se importa com esse tipo de coisa, e mostrando os argumentos sólidos, ele defende a unidade de Isaías e analisa o livro de uma maneira maestrosa. Fantástico. Vale muito a pena. Eu acho que esse livro está custando R$ 149, esse comentário, com 30% de desconto, então vai ficar bem mais acessível para você. Esse outro aqui está quentinho, acabou de sair do forno, aqui no Brasil pelo menos, que é o comentário de Colossenses e Filemon por Greg Beale. Então esse livro aqui saiu, se não me engano, lá nos Estados Unidos há 2 anos atrás. Eu ainda tive o tempo de usá-lo na minha pesquisa. E é fruto de muitos anos, décadas de estudos bíblicos do Greg Beale. Quem conhece o autor sabe que ele é muito bom. Ele tem escrito bastante sobre ecos, né, do Antigo Testamento no Novo Testamento, e você vê muito dessa área dele dentro desse comentário aqui. Também um comentário de cunho acadêmico, não é o mais acadêmico nesse nível, fica entre um mais popular e um acadêmico, porém muito denso, com muito conteúdo, muitos detalhes. Vale muito a pena conferir esse comentário de Colossenses, e eu estou sendo um pouco parcial aqui, porque Colossenses é uma carta muito próxima ao meu coração, e eu gosto muito dessa carta, pequena carta de Paulo, e eu acho que Greg Beale vai te ajudar a entendê-la melhor. Por último, um outro livro que foi comentado, que foi mencionado pelo Peter aqui, é a Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, de Craig Blomberg. Então, Craig, nesse exato momento, está lá em Tyndale House também, fazendo algumas pesquisas. E ele aborda alguns dos argumentos que o Peter tem mencionado aqui. O Peter tem muitos argumentos dele mesmo, únicos, mas há muita coisa aqui também no Craig Blomberg. Você vê que é um livro um pouco maior, um pouco mais denso, um pouco mais vasto. Ele vai para outros tipos de argumentos, outros detalhes. E é um livro também acessível. E quem conhece os escritos do Craig sabe que ele é muito rigoroso academicamente. Então, se você quiser expandir, né, o seu conhecimento, a sua leitura, em alguns dos argumentos, alguns dos aspectos que nós estamos tratando aqui na conferência, da confiabilidade histórica dos evangelhos, você precisa conferir Craig Blomberg, tá bom? Amigão aqui do Guilherme e da turma, tá de R$ 102 esse livro, também com 30% de desconto. Tá bom? Sou um bom vendedor? Não. Acho que não muito. Vamos ver depois se a gente vai... Tudo bem, então. Deixa eu ver como é que está o nosso cronograma. Vocês dormiram bem? O pessoal, todo mundo dormiu bem? Todo mundo bem hoje para as 10h30 da noite? A gente está todo mundo fazendo boas perguntas aqui ao Peter ainda? Não? Manuscritologia. Eu gosto muito quando ele aponta aquele laser para um Codex Vaticanus, por exemplo, e fala que isso aqui é facinho de ler. Isso é claro que é facinho de ler. Lá de trás eu estava lendo tranquilo, imagina vocês aqui na frente, ué. Muito bom. Ok, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar um hino ao Senhor, e em seguida nós vamos passar para nossas plenárias, mas antes eu também vou fazer uma introdução
ao nosso querido amigo Simon Sykes, lá de Tyndale House, e falar um pouquinho sobre a Tyndale House para vocês, tá bom? Vamos juntos nos colocar em pé. Isso, estica aí um pouquinho o esqueleto, né? Muito bom. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Forte. Então quarta estrofe. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Deus seja louvado. Podem se sentar. Bom dia, irmãos. A gente vai adaptar um pouquinho o nosso cronograma hoje, porque eu quero te apresentar ao meu amigo Simon Sykes, que também é o vice-diretor de Tyndale House, responsável pela parte de operações e toda a estrutura de Tyndale House. Então, a parte administrativa fica com Simon, que tem sido um amigo ao longo dos últimos anos, um amigo muito precioso, que foi praticamente quem me levou para Tyndale House, né? E me manteve lá por muita paciência por 3 anos e meio, um pouquinho mais do que isso. E aí, eu queria que ele falasse um pouquinho hoje sobre Tyndale House para a gente, que é o que ele vai falar, né? Então... Hello, good morning. Let me just check here. Bom dia. It's a real privilege to be here. É um grande privilégio estar aqui. Thank you so much for your welcome. Muito obrigado por nos receber tão bem. This is my first time in Brazil. Essa é a minha primeira vez no Brasil.
I love Brazil. Eu amo o Brasil. I love Brazilians. Eu amo brasileiros. I love SETECEB. Eu amo o SETECEB. And I love Diego. Yeah. He's my good friend. Ele é um meu amigo, bom And amigo. it's just such a joy to be with you all today. É uma grande alegria estar com todos vocês hoje. I work at Tyndale House. Eu trabalho em Tyndale House. Peter Williams is the principal. A Peter Williams é o diretor-geral. I don't normally talk to people like this. Normalmente eu não falo com pessoas dessa forma. I sit in my office. Eu sento lá no meu escritório. I make sure the buildings don't fall down. Eu me certifico de que o prédio não vai cair. I make sure the staff get paid. Eu me certifico de que todo o staff recebe o salário. I make sure the scholars are well looked after. Eu me certifico de que todos os acadêmicos estão sendo bem cuidados. So my knees are knocking together. Então meus joelhos estão um pouco trêmulos. I'm very nervous. Okay, Tyndale House is based in Cambridge. A Tyndale House está localizada em Cambridge. Cambridge is a university town. A Cambridge é uma cidade universitária. It's the second oldest university in the United Kingdom. É a segunda universidade mais antiga no Reino Unido. Founded 800 years ago. Foi fundada há 8 séculos atrás, in 1209. em 1208. The third oldest university in the world. The third oldest university in the world. E a terceira universidade mais antiga do mundo. Not so much a town with a university. Não há muito de uma cidade sem universidade, da cidade sem universidade. More a university with a town. É mais uma universidade dentro da cidade. 6,000 professors. 6.000 professores. 25,000 students. 25.000 estudantes. A beautiful place to live. É um lugar muito bonito para se viver. Where Tyndale House is based, it's meant to be the nicest place in the United Kingdom to live. Onde Tyndale House está localizado deve ser o lugar mais bonito para se viver no Reino Unido. I can't afford to live there. Eu não consigo me manter. Se eu quisesse viver lá, eu não conseguiria me manter lá. É muito caro. So I drive into work. Então eu preciso dirigir, eu preciso viajar todo dia para trabalhar. So if you look behind me, there's a picture of Tyndale House. Então aqui atrás tem uma foto de Tyndale House. It is on the left you can see the back of the actual house. No lado esquerdo você consegue ver a parte de trás da casa mesmo. We have families living in the house. Nós temos famílias vivendo nessa casa. On the right you can see our library building. Do lado direito você está vendo o prédio da nossa biblioteca. On the screen now you can see the front of the building. E aí agora você consegue ver a fachada do prédio. At the front on the left you can see the library. Do lado esquerdo nós temos a biblioteca. At the front on the right you can see the old house where people live. Do lado direito aí você está vendo a frente da casa antiga onde as pessoas vivem. If you look in the middle section at the top, you will see a house that belongs to us. Se você olhar na parte do meio lá em cima, tem uma casa também que pertence a gente. We have 5 families living in that house. Nós temos 5 famílias vivendo ali. 4, na verdade. And above the library we have 12 rooms for scholars to stay. No andar superior da biblioteca nós temos 12 quartos onde acadêmicos vivem. Very small compared with SETECEB. É bem pequeno comparado com o SETECEB. But a lot happening there. Mas muita coisa acontece ali. This is our library. Isso aqui é a nossa biblioteca. We've been collecting books for 75 years. A gente vem colecionando livros há 75 anos. Books about the Bible. Livros sobre a Bíblia. You have heard names of people from Tyndale House? Você já ouviu nomes de pessoas que passaram por Tyndale House? Just a few reminders. Apenas alguns nomes aqui para te lembrar. Don Carson. Doug Moo. Douglas Moo. Wayne Grudem. Craig Blomberg. Peter Williams. F.F. Bruce. J.I. Packer.
Howard Marshall, John Piper, great men, Peter Williams, great men who God has used to really build up the church. Homens importantes, servos que Deus tem usado para abençoar, para edificar a igreja. There are some names missing from that list that we want on that list. Há alguns nomes que ainda não estão nessa lista, mas que nós queremos lá. We don't know who they are yet. A gente ainda não sabe quem eles são. But in 60 years' time, Mas em 60 anos, I would like people in America, eu gostaria de que pessoas na América do Norte, in Europe, na Europa, in the United Kingdom, no Reino Unido, knowing some Brazilian names, que eles conheçam alguns nomes brasileiros, some Brazilian scholars alguns acadêmicos brasileiros, who are writing in Portuguese, que estão escrevendo em português being translated into English e sendo traduzido para o inglês, to build up the church, para edificar a igreja, to build up the love for the Bible, para aumentar o amor pela Bíblia, the understanding of the o Bible. conhecimento da Bíblia. And that's why I'm here, that's why Peter's here, E é por isso que eu estou aqui, é por isso que o Peter está aqui. that's why our friendship with Diego matters, E é por isso que a nossa amizade com o Diego é importante. that's why the principal of SETECEB has spent 3 months at Tyndale House, É por isso que o reitor do SETECEB passou 3 meses conosco em Tyndale House. that's why our good friend Frank from SETECEB has spent time with us, É por isso que o nosso bom amigo Frank também passou algum tempo conosco. and that's why we've just invited Jonas Madureira. Madureira to Tyndale House with some Brazilian friends who want to pursue biblical scholarship. E é por isso que nós também acabamos de convidar o Jonas Madureira para vir a Tyndale House junto com alguns amigos brasileiros para passar algum tempo conosco. We want a genuine partnership for the gospel. A gente quer uma parceria genuína pelo Evangelho. We need your fire. Nós precisamos do seu fogo, We need your passion. da sua paixão. We need your heart for church growth. Nós precisamos do seu desejo, do seu coração pelo crescimento da igreja. We need your heart for gospel workers. Nós nós precisamos da sua paixão pelos ministros do Evangelho. We have books. Nós temos livros, We have scholarship. nós temos academia, We have experience. nós temos experiência Together we want to see Christ glorified. e juntos nós queremos ver a Cristo sendo glorificado. This is another picture of the library. Aqui é uma outra foto da biblioteca. Great books. Bons livros, Not just for Western people, não apenas para o mundo ocidental, for the world church. mas para a igreja mundial. This is our scholars. Aqui são alguns dos nossos acadêmicos. Nothing seems to happen. Nada parece acontecer. Diego was with us for 3 years. Diego esteve conosco por 3 anos. Early in the morning, late at night, Cedo de manhã, tarde à noite, 7 hours a day, 7 horas por dia, 10 hours a day. 10 horas por dia. Some days only half an hour. Aos domingos apenas meia hora. Not true. Não é verdade. Working in the library, Trabalhando na biblioteca, sweating, suando, worrying, preocupado, trying to understand tentando entender what is God saying through His Word. o que é que Deus está dizendo através da sua palavra. How can I understand this word deeply? Como que eu posso entender isso aqui profundamente? How can I equip myself Como que eu posso treinar a mim mesmo, equipar a mim mesmo, so I can train people para que eu possa treinar pessoas to love this word, para amar essa palavra, to understand this word, para entender essa palavra, to love this Christ, para amar esse Cristo, to train pastors para treinar pastores who will be like Christ, que serão como Cristo, who will understand God's word, que entenderão a palavra de Deus, who will grow the church for the glory of God. que contribuirão para o crescimento da igreja para a glória de Deus. And here he is, Diego. E aqui ele está, o Diego. See all those books. Olha todos esses livros. See all those computers. Veja esses computadores. I hope he thinks it's worth it. Eu espero que ele imagine que valeu a pena. I hope you think it was worth Eu it. espero que você pense que valeu a pena. And here we are. E aqui nós estamos. Peter, Peter, me, eu, Diego, Diego and our good friend
our academic vice principal, Dirk. E o nosso bom amigo aqui, ele é o vice-diretor da parte acadêmica, Dirk. Partners in the gospel, Parceiros no Evangelho. Europeans and Brazilians. Europeus e brasileiros. For the glory of God. Para a glória de Deus. And here, Tiago. E aqui, Tiago. Great plans. Bons planos. For SETECEB. Para o SETECEB. We pray for God to build the vision. A gente ora para que Deus construa a visão. As we work together over the years. À medida em que nós trabalhamos juntos no decorrer dos anos. Amen. Amém. Thank you, brother. All right. Nós vamos convidar então Peter Williams to come here and Phil Rout, que fará a interpretação dessa primeira plenária. Nós vamos orar por eles e já passar a palavra para os nossos irmãos. Só lembrando um pouquinho de como vai funcionar hoje pela manhã, muito semelhante a ontem, exceto que nós teremos 2 plenárias hoje com o Peter. A primeira vai ser agora, nós vamos até às 10h30 e aí nós vamos ter um intervalo, talvez um pouco mais curto, mas talvez a gente mantenha a nossa programação. E em seguida nós teremos a segunda plenária e após a qual nós teremos um momento de perguntas e respostas. Então, eu não queria que o momento de perguntas e respostas fossem apenas sobre a segunda plenária. Então você vai anotando aí as suas perguntas, né? E quando nós chegarmos naquele momento, você pode mandar tudo para a gente através do nosso QR Code, manda para o WhatsApp e a gente então vai selecionando algumas e tendo o nosso momento, tá bom? Então vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de pensar, de sonhar sobre o avanço do Teu reino e de, ó Deus, por Tua graça, sermos usados por Ti para contribuir de alguma forma, Senhor, por Tua graça somente, para a Tua glória e através do avanço da Tua igreja. Rogo a Tua bênção sobre o Peter, sobre o Phil, que o Senhor nos edifique, nos desafie, nos dê um coração e uma mente cheios de confiança em Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Good morning. Bom dia. I hope you're all very awake. Espero que todos estejam bem despertados. We're going to look at the arguments first for the trustworthiness of the Old Testament. Vamos começar olhando para os argumentos a favor da confiabilidade do Antigo Testamento. That the Old Testament is real history. Que o Antigo Testamento é história verdadeira. It matters what you think about the Bible. Importa o que você pensa a respeito da Bíblia. If you think it's just stories which are morally valid, that doesn't have the same effect as if you think it actually happened. Se você considera que são histórias que são moralmente válidas apenas, acaba não tendo o mesmo efeito de se você considera que aquelas histórias realmente aconteceram. The Old Testament is not historical fiction, it's real. O Antigo Testamento não é ficção histórica, é real. Now, we're just going to start with our first slide, if it will go. Vamos lá ver o primeiro slide. We can have the next slide. O próximo. No? Oh. No, it's all right. Ta-ta. Aha! So we already looked at this verse earlier. Então nós já olhamos para esse versículo ontem, where God says that it's important to believe in the Exodus. Onde Deus diz que é importante crer no Êxodo. Because he defines himself, his identity, by the Exodus. Porque ele define a si mesmo, a sua identidade. He says, I am the God who brought you out of Egypt. Ele diz, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Don't worship any God who didn't bring you out of Egypt.
não adorarás a qualquer Deus que não tenha te tirado do Egito. We also looked at this verse earlier, where God says, I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob. Também olhamos anteriormente para este versículo em que Deus diz que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. But sometimes when people look at the Bible, they say, but it looks too neat. Mas às vezes, quando as pessoas olham para a Bíblia, elas falam assim, não, parece muito arrumadinho demais. Think of the story of Job. Pensa, por exemplo, na história de Jó. He has 7 sons, that's a nice number, and 3 daughters. Ele tem 7 filhos, número bonitinho, e 3 filhas. And then he has 7,000 sheep and 3,000 camels. E aí ele tem 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. So the numbers of sons and the number of sheep go together, and the number of daughters and the number of camels go together. Então temos pares, o número de filhos com o número de ovelhas e o número de filhas com o número de camelos. And then when things start going wrong, E daí, quando as coisas começam a dar erradas, and he has a series of 4 disasters, e tem uma sequência de 4 desastres, from every single disaster, exactly one person escapes, de todos aqueles desastres, exatamente uma pessoa consegue fugir, and they come to Job and use exactly the same words. e chegam no Jó usando exatamente as mesmas palavras. And they say, I am the only one who's escaped. E dizem, eu sou o único que consegui escapar. And then when you get to the end of the book, E aí, quando você chega no final do livro, all the numbers of animals are doubled, todos os números de animais são dobrados, the number of sons is doubled, o número de filhos é dobrado, and the number of daughters is not doubled. e o número de filhas não é dobrado. But the daughters are named, and Mas they're as- very beautiful. Mas as filhas recebem nomes e são muito lindas. But doesn't it look too neat to be real history? Mas isso não parece tudo muito bonitinho, muito arrumado demais para ser história? So people say, oh, I will just treat Job like a story. Então as pessoas dizem assim, eu vou simplesmente tratar Jó como uma história. But actually it matters whether Job happened or not. Mas, na verdade, importa se Jó aconteceu ou não. If you're trying to counsel someone who is suffering, Se você está tentando aconselhar alguém que está sofrendo and you're telling them about Job, e está falando sobre Jó, it makes a difference whether Job actually suffered or is just a story. faz diferença se Jó realmente sofreu ou se é só uma história. It's no comfort at all if he didn't actually go through that. Não é conforto algum se ele, na verdade, não passou por aquilo. And as for the argument that the history is too neat, E quanto ao argumento que a história é bonitinha demais, this is a very problematic argument. esse argumento é muito problemático. Because so many times in the Bible we get neat history. Porque tantas vezes na Bíblia temos história arrumadinha. Look at the beginning of Matthew's Gospel. Olha o começo do Evangelho de Mateus. John the Baptist comes along with a message, and then Jesus comes along with a message. Chega João Batista com uma mensagem e logo em seguida chega Jesus com uma mensagem. And they are both quoted as saying exactly the same thing. E são citados como dizendo, ambos os dois, a mesma coisa. Repent because the kingdom of heaven is at hand. E arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. John the Baptist says it in Matthew 3 verse 2. Jesus says it in Matthew 4 verse 17. João Batista diz isso em Mateus 3:2 e Jesus diz em Mateus 4:17. In Mark's Gospel, in chapter 5, you remember how you have a woman who has had a flow of blood for 12 years. No Evangelho de Marcos, veja que você tem ali uma mulher que tem um fluxo de sangue por 12 anos. And then straight afterwards, Jesus is bringing back to life a girl who is 12 years old. E logo em seguida, Jesus está ressuscitando uma menina que tem 12 anos. So there's a pattern with the number 12. Então ali tem um padrão com o número 12. In Luke's Gospel, No Evangelho de Lucas, you get in chapter 1 the response of Mary and the response of Zechariah to the angel. temos no capítulo 1 de Lucas a resposta de Maria e depois a resposta primeiro de Zacarias e depois da Maria ao anjo. And we see how they respond with similar but different words. E vemos como eles respondem com palavras semelhantes, porém diferentes. Mary's words are better. As palavras de Maria são melhores. But you could also go to Luke chapter 13.
Mas você poderia ir também ao Lucas capítulo 13. And there you'll have a story about a tower falling on 18 people. E ali tem uma história sobre uma torre caindo em cima de 18 pessoas. Next to the story of Jesus healing someone who's been ill for 18 years. Ao lado de uma história de Jesus curando alguém que estava doente havia 18 anos. And these patterns even happen in the resurrection stories. E esses padrões acontecem até mesmo nas histórias dos relatos da ressurreição. In John's account of the resurrection, No relato de João da ressurreição, Mary Magdalene is at the tomb, Maria Madalena está no túmulo and she encounters first an angel and then a gardener. ela encontra primeiro um anjo e depois um jardineiro. Of course, the gardener is Jesus. Claro, o jardineiro é Jesus. But each of them asks exactly the same question: Woman, why are you crying? Mas cada um dos dois faz exatamente a mesma pergunta. Mulher, por que está chorando? So you see that history falls into patterns. Então veja que a história, ela forma padrões. And one of the clearest cases of this is when Jesus died. E um dos casos mais claros disso é quando Jesus morre. Because Jesus didn't die in a random situation. Porque Jesus não morreu numa situação aleatória. He died at the capital of the Jewish people. Ele morreu na cidade capital do povo judeu. On the eve of Passover, their greatest festival. Na véspera da Páscoa, a maior festa dos judeus. So history falls into patterns. Então a história vai formando padrões. When Jerusalem fell to the Babylonians, Quando Jerusalém caiu nas mãos dos babilônios, it's the same day as the year as when it fell to the Romans. é o mesmo dia no ano em que a cidade de Jerusalém caiu nas mãos dos romanos. Real history falls into patterns. História verdadeira vai formando padrões. So when you say, "Oh, that's too neat to be real history," Então, quando você diz isso é arrumadinho demais para ser a história verdadeira, it's a bit like looking at a painter's work é que nem olhar para uma obra de um pintor and saying that's too neat to be real. e dizer isso é muito bonito, muito arrumado demais para ser real. Why cannot the God who is sovereign over everything ordain history into patterns? Por que o Deus que é soberano sobre tudo na história não poderia organizar tudo em padrões? Now I want to show you two arguments, historical arguments, for the truth of the Old Testament. Eu quero mostrar para vocês dois argumentos históricos a favor da veracidade do Antigo Testamento. And the arguments I will show you are simply seeds of arguments. E os argumentos que eu vou lhes mostrar são apenas sementes de argumento. They are arguments that you can grow and nurture. São argumentos que você consegue nutrir e ver crescer. We start by looking at an old Portuguese Bible. Começamos olhando para uma Bíblia portuguesa antiga. This is 2 Kings chapter 18. Isso aqui é 2 Reis capítulo 18. And the printing is from 1738. A impressão é do ano 1738. We'll make that slightly bigger for you to see. Vamos ampliar um pouquinho para você ver. And I hope we can read this. Espero que consigamos ler. Would you mind reading, if you can, verses 13, which is the bottom there, through to 16, if that's okay? Porém, aos 14 anos do rei Ezequias subiu Senaqueribe, rei de Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e tomou-as. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei de Assíria a Laques, dizendo: Pequei, torna-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei de Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Yeah, and then two more, if you don't mind. 15 também, e 16. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e deu-o ao rei de Assíria. That's very good, because he read that older script with the thing that looks like an F actually being an S. Parabéns, ele leu aquele escrito antigo com o S que parece um F.
And then, if you don't mind doing the next verse, which is nice and E big. agora mais um. Contudo, enviou o rei de Assíria a Tartã e a Saris. Rabsaris e a Rabsaque de Laques com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subirão e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles pararam e ao cano da água do viveiro mais alto que está junto ao caminho alto do campo do lavandeiro. Okay, that was hard work. Thank you. Very good. Now, Ele ainda achou bom. Então, what is so striking is the facts contained in these verses. o que chama atenção são os fatos contidos nesses versículos. They tell us that there was a king of Judea called Hezekiah. Nos dizem que havia um rei da Judeia chamado Ezequias. They tell us that all of the fortified cities of Judah were captured. Nos dizem que todas as cidades fortificadas de Judá foram capturadas, But Jerusalem was not captured. mas Jerusalém não. And this happened under a king called Sennacherib, who was king of Assyria. E isso aconteceu sob um rei Senaqueribe, que era rei da Síria. And it also mentions how Sennacherib was particularly connected with Lachish. E nos diz como Senaqueribe era especialmente conectado à cidade de Laques. And it says how Sennacherib finds Hezekiah, E diz sobre como Senaqueribe encontra Ezequias. And Multa Ezequias. and he said, "You've got to give us 30 talents of gold and 300 talents of silver." Diz que ele impôs uma multa de 30 toneladas, talentos de ouro e 300 talentos de prata. And then it says, strangely, that the king gave all of the silver that it was in the temple and the king's palace. E depois diz, de forma esquisita, que Ezequias deu toda a prata que havia no templo e no palácio. And so you ask yourself, why did he give all of the silver in the palace and the temple? Aí você fica se questionando, por que deu toda a prata no templo e no palácio? Did the silver exactly correspond with 300 talents? A prata correspondeu exatamente com esse valor, essa quantia de 300 toneladas? Now I want to talk about this Frenchman. Agora eu quero falar sobre Napoleon esse francês, Bonaparte. Napoleão Bonaparte. And this is very important because he is the man who begins archaeology in the Middle East. Isso é importante porque ele é o homem que dá início à arqueologia no Oriente Próximo. Thomas Oriente Jefferson had begun archaeology in North America before that. O Thomas Jefferson havia iniciado a arqueologia na América do Norte antes disso. And people had begun some archaeology in South and Central America before that. E haviam já começado algumas pessoas a arqueologia na América do Central e América do Sul antes disso. But before Napoleon Bonaparte took his armies into Egypt in 1799, people had not done Middle Eastern archaeology. Mas antes que o Napoleão levasse o seu exército para o Egito no ano 1799, as pessoas não haviam feito arqueologia no Oriente Médio. And that meant that all of the knowledge we had of the past came through books. E isso significa que todo o conhecimento que tínhamos acerca do passado vinha por meio de livros. All of the knowledge came because it was handed down by scribes. Todo o conhecimento veio porque tinha sido passado adiante por meio de escribas. But when Napoleon took his army into Egypt, he took experts with him to understand the past. Mas quando Napoleão levou o exército dele para dentro do Egito, ele levou com ele peritos para compreender o passado. And they started digging things up. E eles começaram a escavar as coisas. In 1822, ancient Egyptian was deciphered. E em 1822 conseguiram decifrar o egípcio antigo. In the 1850s, ancient Babylonian and Assyrian were deciphered. Na década de 1850, o babilônio e o assírio antigos foram decifrados. So if you have an Almeida Bible from 1738,
Então, se você tem uma Bíblia de Almeida do ano 1738, you know that the people who produced that had no knowledge of archaeology. você sabe que as pessoas que produziram aquilo não tinham conhecimento nenhum da arqueologia. It's a completely pure translation, not corrupted by knowledge of archaeology. É uma tradução completamente pura, não corrompida pelo conhecimento da arqueologia. Everything in that translation has come because people have translated from manuscripts. Tudo naquela tradução veio porque pessoas traduziram a partir de manuscritos. And there they are, telling us from manuscripts lots of history of Assyria. E ali estão, naquela Bíblia, contando muita história sobre a Assíria. But Assyrian hasn't yet been deciphered. Mas a língua dos assírios ainda não foi decifrada. So we're going to ask ourselves the question, how much do they get right? E nós vamos então nos fazer a pergunta, Now quanto eles acertaram? it's amazing that there are 5 Assyrian kings mentioned in the Old Testament. É impressionante que há 5 reis assírios que são mencionados no Antigo Testamento. And they occur in a particular order. E eles ocorrem em uma determinada ordem. One of them, called Sargon, is mentioned in the book of Isaiah. Um deles, chamado Sargon, é mencionado no livro de Isaías. And the exact order isn't clear. E a ordem exata não está muito clara. But the other 4 are mentioned in the books of Kings Mas os outros 4 são mencionados nos livros de Reis in a specific order. em uma ordem específica. Now remember, when you're handing down foreign names, it's hard to get them right. Agora, mantenha em mente que quando você está passando adiante nomes de estrangeiros, é difícil acertá-los. So when you look at your old Portuguese translation of the Bible, does it get the Assyrian names right? Então, quando você olha para sua tradução antiga portuguesa da Bíblia, será que ela acerta os nomes desses reis? Well, the amazing thing is, when archaeology begins and people decipher Assyrian, the Bible gets things right. O incrível é que quando começa a arqueologia e as pessoas começam a decifrar os textos antigos, a Bíblia acerta sim. Every king mentioned in the Old Testament turns out to be real, in the right order, at the right time period. Todo rei mencionado no Antigo Testamento acabamos descobrindo que é real, ele tem o nome certo e ele está no tempo certo. Tiglath-Pileser, Salmaneser, Sargon, Sennacherib, Esarhaddon. Okay. Tiglath-Pileser, Salmaneser, Sargon, Senaqueribe e Esarhaddon. Okay. Now, if you come to Britain, do come to Britain. E, bom, se você for para a Inglaterra, por favor, venha para a Inglaterra. We have a lovely big building Nós temos um grandioso prédio where we put all the things that we've stolen. onde colocamos todas as coisas que furtamos. And we stole lots of things from different parts of the world. Roubamos muitas coisas de outras partes do mundo. And some of the things we stole were from the Middle East. E algumas das coisas que roubamos vieram do Oriente Médio. And there you can see Sennacherib's own accounts of what he did. E ali você pode ver o relato do próprio Senaqueribe daquilo que ele fez. We have the cartoons from Sennacherib's palace walls. Você vê os desenhos das paredes do palácio de Senaqueribe, Where he would put his propaganda around the palace. em que ele colocava a propaganda dele em torno do palácio. And he would actually draw pictures of the battles. E aí faziam desenhos das batalhas. And we have one of these 3 objects, E temos um desses 3 objetos aqui, which are Sennacherib's own account of his besieging Jerusalem. que são o relato próprio de Senaqueribe do cerco de Jerusalém. And this is in the year 701 BC. E isso é no ano 701 a.C. Now, what was the number of talents of gold that Hezekiah was fined? Agora a pergunta, qual era o número de talentos de ouro que foi imposto como multa ao Ezequias? 30. And what was the number of talents of silver? E qual era o número de talentos de prata? Excellent. Okay, now let's read Sennacherib's account. Ok, vamos agora ler o relato de Senaqueribe. Would you mind reading this?
Quanto a Ezequias, o judeu, eu sitiei 46 de suas cidades fortificadas. Eu as conquistei e capturei 200.150 pessoas. Ele mesmo eu tranquei dentro de Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro em uma gaiola. Ezequias ficou perplexo com o esplendor do meu senhorio e me enviou 30 talentos de ouro, 800 talentos de prata. Excellent. Now, firstly, we see that it confirms that Hezekiah is king and this happened at a particular time period. Primeiro, vemos que isso confirma que Ezequias é rei e isso aconteceu num determinado tempo histórico. Then it also agrees with the Bible by saying that all of the fortified cities were captured except for Jerusalem. Depois, em concordância com a Bíblia, afirma que todas as cidades fortificadas foram capturadas, com exceção de Jerusalém. Poor Sennacherib couldn't capture Jerusalem. Coitado do Senaquerib, ele não conseguiu capturar Jerusalém. But Sennacherib always wins. Mas Senaquerib sempre So ganha. in royal propaganda, he has to put it positively. Então, na propaganda real, ele precisa colocar de uma forma positiva. So how can you say positively, I didn't capture a city? Então, como você pode colocar de maneira positiva que eu não consegui capturar determinada cidade? You say, I shut up Hezekiah inside the city like a bird in a cage. Então, você diz que eu tranquei Ezequias dentro da cidade que nem um pássaro em uma gaiola. Yes, but you didn't get the bird. Sim, mas você não conseguiu pegar o pássaro. And then you see the amounts of metal paid. E depois você vê as quantias de metal que foram pagas. 30 talents of gold, just like the Bible. 30 talentos de ouro, assim como na Bíblia. 800 of talents of silver, not just like the Bible. 800 talentos de prata, não como a Bíblia. Now, I am more struck by the exact agreement on the 30 talents of gold. Eu estou mais impactado pela concordância exata nos 30 talentos de ouro. Because this is one of the most striking agreements in all of history. Porque esse é um dos acordos mais notáveis em toda a história. You cannot find a detail like this in Homer's Iliad, then confirmed by history. Você não encontra esse tipo de detalhe no Ilíade do Homero, né? Que aparece no livro e depois é confirmado pela história. You cannot find a detail like this in the Quran, then confirmed by history. Você não encontra esse tipo de detalhe no Alcorão, que depois, posteriormente, é confirmado pela história. So this is an amazing thing. Então isso é uma coisa impressionante. The difference in silver doesn't worry me. A diferença no valor da prata não me preocupa. Of course, you know how easily numbers can be miscopied. Você sabe com a facilidade com que os números podem ser copiados errado. But you also know that payment can be made in more than one installment. Você também sabe que o pagamento pode ser realizado em mais de um pagamento. And you also know that the Bible says that Hezekiah was fined 300 talents of silver. Você também sabe que na Bíblia Ezequias foi multado no valor de 300 toneladas de prata. But then strangely it says that he gave him all of the silver in the palace and the temple. Mas curiosamente depois diz que ele deu toda a prata que havia no templo e no palácio. So this is the sort of thing that shows us we're dealing with real history. Então esse é o tipo de coisa na Bíblia que nos mostra que estamos lidando com história confiável, verdadeira. Sometimes real history is messy. Às vezes a história real é confusa, é bagunçada. And you shouldn't be put off because you find bits of it puzzling. E não devemos nos desanimar porque encontramos alguns elementos enigmáticos e You difíceis. press on and seek to understand more. Nós devemos continuar em frente buscando entender mais. But you remember how in this verse we had 3 names. Mas você lembra como nesse versículo tínhamos 3 nomes? Tartan, Rabsaris and Rabshakeh. Tartan, Rabsaris e Rabsaqueh. Now remember, these are names in the Bible, in a Portuguese Bible in 1738. Agora, você lembra que esses são nomes numa Bíblia portuguesa de 1738. And they have been translated into Portuguese from Hebrew. E eles foram traduzidos para português do hebraico.
And the earliest Hebrew manuscripts that people would have had at the time would have been the 12th century AD. E os manuscritos hebraicos mais antigos que o povo teria tido acesso naquela época eram do século 12º. But this is talking about 700 years before Christ. Mas esse texto está falando de algo que aconteceu 700 anos antes de Cristo. So there's a gap of 19 centuries between the manuscripts and the history. Então há ali uma lacuna de 19 séculos entre a história como aconteceu e o manuscrito. So that's a huge amount of time. É uma quantia gigante de tempo. Think about what things were like 19 centuries ago. Pensa sobre como as coisas eram 19 séculos atrás. It was back in the time of the Romans. Era o tempo dos romanos. And what was going on here? O que estava acontecendo aqui? Such a long time. É muito tempo mesmo. And over the years, things have been copied. E ao longo dos anos, as coisas foram copiadas. Now remember, these are foreign names. E lembre-se que esses são nomes estrangeiros. Wouldn't it be easy for a Hebrew scribe to miscopy a foreign name? Não seria fácil para um escriba hebreu copiar errado um nome de estrangeiro? Now, Assyrian gets deciphered. Bom, aí eles acabam decifrando a língua assíria. And people write Assyrian dictionaries. E pessoas escrevem um dicionário assírio. And here you have the word tartanu. Aqui temos a palavra tartano. The U is just a grammatical ending. O U é um final gramático da palavra. And we see that it means second in command. E vemos que significa o segundo em comando. You can look across here and you can see the word rab. Vemos olhando para o outro lado a palavra rab. It means chief. Significa chefe. So you can look up in the big Assyrian dictionary today and see that these are real Assyrian words. Então você pode olhar, pesquisar no dicionário assírio hoje e ver que são palavras verdadeiras. So we're getting real history from the Bible. Então estamos encontrando história verdadeira da Bíblia. I'll give you another example. Outro exemplo aqui. In 2 Kings chapter 20 verse 20, it talks about a tunnel. Em 2 Reis 20, versículo 20, Do you mind reading? falam sobre um túnel. Diz o seguinte: quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Now there's a very long and impressive tunnel in Jerusalem. Bom, existe em Jerusalém um túnel muito comprido e impressionante. So when archaeology began, people found this tunnel. Então, quando começaram a fazer a arqueologia, encontraram esse túnel. And the tunnel comes from the time of Hezekiah. A writing has been found in it. E o túnel é, de fato, da época de Ezequias. Encontraram escritos lá dentro. And it's about 500 meters long. E tem uma extensão de uns 500 metros. And I walked through this with my son, who's a teenager, E eu andei por esse túnel com meu filho, que é adolescente, using our torches usando nossas lanternas and walking along. We've got water at our feet. e tendo água batendo nos pés. And I felt very pleased to have gone through the tunnel in the dark. E eu me senti muito feliz por ter passado pelo túnel no escuro. And then my son said, "We need to do that again without the E torches." daí meu filho falou para mim, temos que fazer isso de novo, sem as lanternas. So there I went through the whole tunnel in the pitch black. E aí percorremos o túnel inteiro no escuro total. This is a real thing. I know it. É uma coisa verdadeira, eu conheço. And what we see is the Bible has these things right. E o que nós descobrimos é que a Bíblia acerta nessas coisas. In other words, we have reliable information in the Bible passed over a very long period of time. Em outras palavras, temos informações confiáveis na Bíblia transmitidas ao longo de um tempo muito longo. Now, translations like the Almeida translation or the King James Version translation were often made on the basis of a printed Bible. Agora, traduções como a versão de Almeida ou do King James frequentemente eram elaboradas a partir de uma Bíblia impressa. They would use a printed Hebrew Old Testament from 1525. Usavam uma Bíblia impressa em hebraico de 1525.
The earliest manuscripts used in that edition were from around the year 1100, the 12th century. Os manuscritos mais antigos usados naquela edição eram de mais ou menos o século XII ao XVI. And they are containing information from a long, long time earlier. E aqueles manuscritos contêm informações de um tempo muito anterior. Now, when people treat the Old Testament, they often don't treat it seriously. Agora, quando as pessoas lidam com o Antigo Testamento, muitas vezes não o levam a sério. If they find the thing on the left, they treat that as very old. Se encontram essa coisa à esquerda, tratam como se fosse muito antigo. This is an ancient cuneiform tablet. É um tablet cuneiforme muito antigo. Yeah. In the middle, you have a picture of someone copying a manuscript. No meio você tem um desenho, uma pintura de alguém copiando um manuscrito. People say that that's less old than the thing on the left. E dizem as pessoas que isso é algo menos antigo do que a coisa à esquerda. And the thing on the right, they say, is newer. E o que está à direita é algo mais novo. As far as we're concerned, the telephone on the right is the most advanced. Para nós, realmente concordamos que a coisa à direita é a coisa mais antiga. But then you ask, Desculpa, é a coisa mais avançada e nova. but then you ask which lasts the longest. Aí você pergunta, mas qual dura mais tempo? How many of you have a mobile telephone that is more than 5 years old? Quantos de vocês têm um celular que tem mais de 5 anos? Okay, bless you. Deus abençoe vocês. So a few people. Algumas pessoas. How many of you have a mobile telephone older than 10 years old? Quantos têm um celular que tem mais de 10 anos? They don't last. Não duram tudo isso. So the cuneiform tablet lasts thousands of years. Então, o tablet cuneiforme dura milhares de anos. The manuscript lasts hundreds of years, maybe thousands if it's in a very, very dry condition. O manuscrito dura centenas de anos, talvez milhares se ele estiver preservado num ambiente muito seco. And the mobile phone lasts a few years. E o telefone celular dura alguns anos. But then you ask, which has the oldest text on them? Aí você pergunta, qual desses tem o texto mais antigo? The problem is we put the left-hand one into our museum, O problema é que esse objeto à esquerda nós colocamos dentro do museu, but I might have even older text on my mobile phone. mas pode ser que eu tenha no meu celular um texto ainda mais antigo. Because I can have pictures of the oldest text in the world on my phone. Porque eu posso ter imagens no meu celular do texto mais antigo que existe no mundo. But we don't put my phone into the museum. Mas não colocamos meu celular dentro do museu. But then you've got the middle one. Mas aí essa figura no meio. And often the Bible is in that category. E muitas vezes a Bíblia está nessa categoria. People treat it as old, but not that old. É tratada como sendo antiga, mas não tão antiga assim. But what you've got in the Bible is things that have been copied reliably over a very long period of time. Mas o que você tem na Bíblia são coisas que foram copiadas de forma confiável ao longo de um tempo muito longo. The information in the Bible is much older than the manuscripts of the Bible. A informação na Bíblia é muito mais antiga do que os manuscritos. And reliable information has been shown to be transferred in the Bible over vast periods. E informação confiável já foi demonstrada que foi transmitida por meio da Bíblia ao longo de períodos vastos. Now, how do you know? How can you put limits on how reliable the Bible can be? Então, como você pode colocar limites na confiabilidade da Bíblia? If you allow that a name can be transferred over 1800 years, se você admite que um nome pode ser transmitido fielmente ao longo de 800 anos, it can be faithfully copied by lots and lots of scribes. pode ser copiado de forma fiel por muitos escribas. Who are we to say that a conversation that God had with Abraham could not be copied reliably over thousands of years? Quem poderá dizer que uma conversa que Deus teve com Abraão não poderia ser copiada
de forma fiel ao longo de muitos séculos. Now, I like not to say I can prove the Old Testament to be true, Eu não vou dizer que eu posso comprovar a veracidade do Antigo Testamento, but to ask the question, can we trust the Old Testament? mas quero fazer a pergunta: podemos confiar no Antigo Testamento? God has shown himself to be trustworthy. Deus se demonstrou confiável. He's shown us how reliable information can be transferred over a long time. Ele nos mostrou como informação confiável pode ser transmitida ao longo de um tempo muito extenso. We will never find Abraham's tents. Nunca encontraremos a tenda de Abraão. We'll never find his tent pegs. Nunca encontraremos as estacas da tenda de Abraão. But we have every reason to believe that what we have in the Old Testament has been reliably handed down over a long time. Mas temos excelentes razões para acreditar que aquilo que temos no Antigo Testamento foi transmitido de forma confiável ao longo de um tempo muito longo. So that's the first argument, and I hope that you can develop it further in your own ways. Então esse é o primeiro argumento. E eu espero que você possa desenvolver esse argumento à sua própria maneira. It's the argument from the old Portuguese Bible. É o argumento a partir da Bíblia portuguesa antiga. What was known before archaeology, what can we show has been discovered since? O que se sabia antes da arqueologia e o que foi descoberto desde então. Now I just want to show you briefly about a project that we have going on at Tyndale House. Agora eu quero mostrar brevemente um projeto que estamos tocando no Tyndale House. And this is a project to analyze the names of the Old Testament and of the ancient world. E esse é um projeto para analisar os nomes do Antigo Testamento e do mundo antigo. So we're building a database of names of many of the surrounding cultures from Old Testament times. Então estamos montando um registro de dados dos nomes dos tempos antigos. Now in Numbers chapter 1 we get a list of the leaders of the 12 tribes. Em Números capítulo 1 temos uma lista dos nomes dos líderes das 12 tribos. We also get the fathers of the leaders. Também temos os nomes dos pais desses líderes. So we get 24 names in total. Então obtemos 24 nomes ao todo. And when you look at these names, you can analyze them and see particular elements in them. E ao olhar para esses nomes é possível analisá-los e descobrir alguns elementos típicos nesses nomes. A lot of these names are made up of two parts. Muitos desses nomes são compostos por duas partes. You can put two nouns together or a noun and a verb. Você pode juntar dois substantivos ou um substantivo e um verbo. And you often find the word El or Eli in it, meaning God. E com frequência você encontra ali a palavra El ou Eli, que significa Deus. And what we can say is how that contrasts with what we find at a later time in the Old Testament. E podemos também perceber como isso faz um contraste com aquilo que encontramos num período posterior no Antigo Testamento. Here is a couple of verses from Jeremiah chapter 35. Aqui temos alguns versículos de Jeremias capítulo 35. And you have the ending in Portuguese, ias. E o final dessas palavras, desses nomes em português é ias, which in Hebrew would be Iyah with an H. que no hebraico seria Iá com H. And that is an abbreviation of the name Yahweh for God. O que é uma abreviação do nome Yahweh, But que you é don't- nome de Deus. But you don't find those sorts of names at the time of the Exodus. Mas não encontramos esse tipo de nome no tempo do Êxodo. So you have an earlier type of name and a later type of name. Então temos ali um tipo típico de nome de um período anterior e um nome típico de um período posterior. Now, if you look at each stage of each century in Brazil's history, Agora, se você olhar para cada século na história do Brasil, you will find that the names change over time, você vai descobrir que os nomes mudam com o passar do tempo, depending on the different flows of people and cultural influences. dependendo dos fluxos de pessoas e de influências culturais. Quite obviously, before any Europeans arrive, you wouldn't have any European influence on the names in South America. Muito obviamente, antes que os europeus chegassem aqui, não havia nenhuma influência
europeia nos nomes usados aqui. Now, the good thing is we have 3,000 names in the Old Testament. Agora, o bom é que nós temos 3.000 nomes no Antigo Testamento And we can see that they fall into periods. e podemos ver que eles se encaixam em determinados períodos. At this stage in the book of Numbers, they don't use the name Yahweh in their names. Nesse estágio no livro de Números, eles não usam o nome Yahweh, Yahvé nos seus nomes, But they use particular endings, like here is the word Almighty or Shaddai. mas usam finais típicos, como por exemplo aqui esse Sadai, Or they might use the word Zur, meaning rock. ou talvez o nome Zur, que significa rocha, Or they might use the word Ami, meaning people or perhaps uncle. ou também usam Ami, que significa povo, ou às vezes tio. And one commentator points out that the sorts of things we get in the book of Numbers fit the right time period. E um comentarista menciona que os tipos de nomes que encontramos se encaixam bem com os períodos referentes. Because we have name bits like Sur and Ami in names, which are also found in an ancient culture from the time. Porque encontramos esses elementos como Zur e Ami, que também são encontrados em culturas antigas de regiões próximas naquela época. Now, when we take the big picture of the Old Testament names, Agora, quando olhamos para o panorama dos nomes do Antigo Testamento, we find the names change in at least 3 periods. descobrimos que os nomes mudam em pelo menos 3 períodos. We have the time of Genesis, Temos o tempo de Gênesis, and a lot of the names begin with an I or a J, e muitos dos nomes começam com I ou J, but it's not a normal I or J. mas não é um I ou J normal. It's one of those which begins a verb. É um desses que começa um verbo. If you've done Hebrew, you'll know that this is the imperfect tense. Então, se você já estudou hebraico, você sabe que isso é o tempo imperfeito. It's very common for those early names to begin like that. É muito comum que esses nomes primitivos comecem dessa forma. Then we have names from the time of the Exodus, which are made up of 2 parts. Depois temos, do tempo do Êxodo, nomes que são compostos por 2 pedaços. And sometimes they have these particular words like Zur and Ami in them. E às vezes eles têm esses elementos típicos como Zur e Ami. Then we have the time of Jeremiah, when we have lots of names with Yahweh in. E depois temos o tempo de Jeremias, onde temos muitos nomes que têm esse elemento do nome Yahvé. I could divide the Old Testament into 4 periods. Eu, na verdade, poderia dividir o Antigo Testamento em 4 períodos. Because if you come down to the time of Ezra, Nehemiah and Esther, Porque se você vier até o tempo de Neemias, Esdras, Esther, you suddenly find lots of Persian parts in the names. você começa a perceber muitos elementos persas nos nomes. Now, if the Old Testament were made up stories, Agora, se o Antigo Testamento fosse um monte de histórias inventadas, were made up at the end of the time of the Old Testament, how would they get the names right? inventadas no período final do Antigo Testamento, como eles acertariam esses nomes? It would not be possible. Não seria possível. They couldn't look up what names used to be like. Não poderiam pesquisar para descobrir como eram os nomes lá atrás. So the fact that we have the right pattern of names across the Old Testament is a good sign that we're dealing with real history. Então, o fato de que temos os tipos corretos de nome nos referentes períodos da história é um bom sinal que favorece a confiabilidade das Escrituras. And I think we'll end there. E vamos encerrar aí. I think we're keeping questions for later. Eu acho que estamos guardando as perguntas So para mais that para may give frente. us an early break. Is it an early Então, break or a late break? Talvez seja um intervalo um pouco mais cedo. Teremos 15 minutos de intervalo, certo? Então, volta que horas, Diego? 10h40. 10h40 voltamos aqui, então. Combinado? 15 minute break. 10:40 we back.
Aos nossos assentos. Você já tem o microfone aí? Pode escolher também. Irmãos, vamos nos achegar para nós iniciarmos a nossa segunda plenária. E antes de nós começarmos, alguém perdeu um celular no refeitório? Quer dizer, alguém perdeu um celular. O dono desse celular está aqui ou a gente pode mandar para doação? Doação? Tem uma foto aqui, deixa eu ver. Tem uma foto. Não conheço. É a prima da Hit. Celular. É seu? Muito obrigado. É doação para a conferência? Pelo menos a sua foto que está aqui. A gente vai entregar no final da conferência amanhã, tá? Tô brincando. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz. De Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte, gozo eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz, graça inefável por meu Jesus. Vamos juntos, canta. Canta-me. Na luz, sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Pode se sentar. Pizza. Gente, antes de nós começarmos, nós vamos agora a nossa segunda plenária, tem como título Como Interpretar a Violência no Antigo Testamento. Mas antes de nós começarmos, o Turma da Vida Nova pediu para eu anunciar que os livros do Peter estão acabando ali. Então estamos felizes porque está saindo bem, ele trouxe cerca de 100 e tem apenas 10, eu acho, ou menos do que isso. Então se você ainda não comprou,
a sua cópia e queira comprar, você tem que correr, tá bom? Então, vai lá, compra, ele vai trazer talvez um pouco mais se ele tiver, mas não tem mais do que 10. Então, vai lá. Thank you for coming back. Muito obrigado por retornar. We're going to look at a difficult topic now, Nós vamos agora olhar para um tópico que é muito difícil, and that is how to look at the violence in the Old Testament. ou seja, como analisar a violência no Antigo Testamento. I want to look at this argument in its most difficult form. Eu quero olhar para esse argumento da forma mais difícil. We could put it like this. In the Old Testament, God commands Israel to destroy nations. A gente poderia colocar esse argumento dessa forma. No Antigo Testamento, Deus ordena a Israel que destrua nações. He also commands them to destroy non-combatants, including children. Ele também dá ordens para que Israel destrua, mate não apenas os combatentes, os militares, mas outros também. Surely it's always immoral to command the killing of innocent people. Certamente o argumento continua, né? É imoral ordenar a morte de crianças. Isn't this incompatible with God being a God of love? Isso é incompatível com a ideia de que Deus é amor. And isn't that like all sorts of religious ideas that we condemn today? Isso não é como todas aquelas violências religiosas que a gente condena hoje? Now, how many of you feel the force of that problem? Agora, quantos de vocês percebem a força desse problema? How many of you feel this is a problem? Quantos de vocês percebem que isso aqui, sentem que isso aqui é um problema? A pergunta é... Okay. Alguns. Well, I want to show you a game. Eu quero te mostrar um jogo. In English, this is called Let Me Out. E em inglês, esse jogo aqui é chamado Let Me Out. Eu vou explicar para você porque eu não sei o nome desse jogo em português, mas é a ideia de você ter que tirar aquele quadro, né, aquele bloco amarelo dos demais. Então você precisa de mais de um movimento para que ele saia. Então, Let Me Out, deixe-me fora. Now, the key aspect of this is that it is a puzzle which can be solved. Agora, o aspecto importante disso aqui é que isso aqui é um quebra-cabeças que pode ser resolvido. To let the golden piece out, you have to move various grey pieces. Para que você possa tirar esse bloco dourado, né, desse labirinto aí, você precisa mexer com esses outros cinzas também. You have to move this one up. Você tem que mover aquele para cima. But to move this one up, we need to move this one across. Mas para você mover esse para cima, você tem que mover aquele de cima para o lado. But to move this one across, we need to move this one down. Mas para você mudar aquele ali na horizontal, você precisa também baixar aquele outro. You know how these puzzles work. Você então sabe como esses quebra-cabeças We funcionam. need to move things round and then we can move the piece out. A gente precisa mudar as outras coisas de lugar para que a gente possa tirar esse bloco dourado do seu lugar ali. Often when people give us problems with the Bible, it's just like this game. Geralmente quando as pessoas nos dão problemas com a Bíblia, são geralmente como esse jogo aqui. But we live in an impatient culture. Nós vivemos em uma cultura impaciente. We live in a context of sound bites. A gente vive numa cultura em que de morde a sopra, em que as pessoas We're in a context of quick answers. Nós vivemos em uma cultura, a expressão antes era, eu acho que a ideia é que nós vivemos em uma cultura em que a gente quer coisas rápidas, instantâneas, e agora nós vivemos nessa cultura de respostas rápidas. And that's just like if people were to tell us to do this game in one move. E isso é muito semelhante a falar pra gente, alguém dizer para nós que nós devemos tirar, né, ganhar esse jogo, mover essa pedra dourada com um movimento só. If they say do this with one move, we say we can't. Se eles falam pra gente, você precisa resolver isso com um movimento só, a gente vai ter que falar, eu não consigo. But if they allow us more than one move, we can. Mas se eles nos permitirem ter fazer mais de um movimento, a gente pode resolver. So what I want to do is make 15 moves. Então o que eu quero fazer hoje é 15 movimentos. Look at different aspects of this. Olhar para aspectos diferentes disso. Not saying that one single question, one single argument deals with this. E não dizer que um argumento só resolve todo o problema. But to consider them all together. Mas considerar todos eles juntos. Now, I hope you are moral people.
Eu espero que vocês sejam pessoas morais. So I need to survey you to find out whether you are moral. Então eu preciso fazer uma pesquisa para saber se vocês são morais. So I need you to raise your hand if you believe it's always wrong to take innocent life. Então eu preciso que você levante a sua mão se você acredita que é sempre errado tirar a vida de inocentes. Letitia's a moral person. Good. A few more. Okay. We've got some moral people here and some immoral people. Então muitas pessoas morais aqui e algumas imorais. Right, but it's good. About half of you are moral and half of you are immoral. Ok, muito bem. Então a metade de vocês é moral e a outra metade é imoral. So half of you think it's always wrong to take innocent life. Então a metade de vocês acha que é sempre errado tirar a vida de inocentes. And the other half sometimes go around killing people. E a outra metade às vezes vai por aí matando pessoas. I hope not. Okay. I want to show you something counterintuitive. Eu quero te mostrar algo que é contraintuitivo. Sometimes we accept people who plan to take innocent life as heroes. Às vezes nós aceitamos pessoas que planejam tirar a vida de inocentes e nós as aceitamos como heróis. The mere fact that someone plans or commands to take innocent life doesn't mean they're not a nice person. O simples fato de que alguém ordena, né, intenta, encarrega-se de tirar a vida dos inocentes, não significa que essa pessoa não seja boa. It doesn't mean they don't want there to be more life. Não significa que elas não queiram que existam, que haja mais vida. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. In the 9/11 attacks on the USA, no ataque aos Estados Unidos de 11 de setembro de 2001, you remember how there were 4 aeroplanes which are hijacked by terrorists. Você pode lembrar talvez como haviam 4 aeronaves que haviam sido sequestradas. And they were being used to attack buildings and kill more people. E elas estavam sendo usadas para atacarem prédios e matarem mais pessoas. And 3 of those planes reached their targets. E 3 daquelas aeronaves alcançaram seus objetivos. And one of them did not. E uma delas não conseguiu. Now, at this stage, the USA was not ready for this sort of attack. Agora, nesse momento aqui, nessa época, os Estados Unidos ainda não estavam prontos para esse tipo de ataque. But the president quickly gave orders for aeroplanes to be scrambled. Mas o presidente deu ordens rapidamente para que jatos de guerra, né, decolassem. To intercept planes that were being used as weapons. Para interceptarem aviões que estavam sendo usados como armas. And Mark Sassville and Heather Penny were the pilots of these planes. And Mark Sassville era um dos pilotos de uma dessas aeronaves. And they were in F-16s. Eles estavam pilotando, ele e o Heather Penny estavam pilotando F-16. But the USA was so unprepared, the F-16s were not even armed. Mas os Estados Unidos estavam tão despreparados que os F-16 não estavam sequer municiados. Which means that the only way that they could take down a plane was by crashing their own plane into the plane. O que significa que a única maneira deles pararem esta aeronave que estava sendo usada como arma era chocando, era batendo as suas próprias jatos de guerra contra esses aviões. And there is this remarkable conversation between these 2 pilots. E então nós temos essa conversa notável entre os 2 pilotos. Where Mark Sassville said that he would aim his plane towards the front of the aeroplane. Na qual Mark Sassville fala que ele vai levar a sua aeronave para a parte da frente do avião. And Heather Penny said she would aim for the tail. E Heather Penny falou que ele miraria, né, na cauda. Now this didn't happen because they didn't reach the plane in time. Agora isso aqui não aconteceu porque eles não alcançaram o avião em tempo. But in order to achieve their end, they would have had to die themselves. Mas para que eles pudessem alcançar os seus objetivos, eles teriam que morrer. They couldn't eject and then allow the plane to crash. Eles não poderiam ejetar e então deixar que o avião sozinho batesse no outro. There wasn't time to do that. Não havia tempo para isso. Now, as it happened, the aeroplane came down for other reasons. Agora, como a história se desenvolveu, né, se desenrolou, aquela aeronave que havia sido sequestrada acabou caindo por outros meios. But when these 2 pilots came down to Earth,
Mas quando esses dois pilotos pousaram, they were not put in prison. eles não foram colocados na prisão. In fact, they were treated as having been very brave, Na verdade, eles foram tratados como pessoas muito corajosas. and their military careers advanced. E as suas carreiras militares avançaram. But why? Mas por quê? Shouldn't they be treated as people intending to murder? Eles não deveriam ser tratadas como pessoas que planejaram matar? Because they were planning actions that would take away innocent lives. Porque eles estavam planejando ações que tirariam a vida de pessoas inocentes. But their intention was quite different, wasn't it? Oh, mas a intenção deles era muito diferente, não era? Their intention was to save life. A intenção deles era salvar vidas. And they were prepared to die to save life. E eles estavam preparados para morrer, para salvar vidas. They didn't wake up that morning wanting to kill anyone. Eles não acordaram aquela manhã querendo matar alguém. The terrorists woke up that morning wanting to kill people. Os terroristas acordaram aquela manhã querendo matar pessoas. Those two people woke up wanting to do a good job. Aquelas duas pessoas acordaram querendo fazer um bom trabalho. And when they were called to do it, they were prepared to give up their own life to save lives. E quando eles foram chamados para fazer essa tarefa, eles estavam preparados, dispostos a entregar suas próprias vidas para cumprir a tarefa. Now, imagine if they had actually knocked down the plane. Agora imagine se eles tivessem conseguido, se eles tivessem de fato derrubado aquele avião. There would then have been a big debate. Então teria havido um grande debate. Because some of the relatives of the innocent people on the plane Porque alguns dos parentes daquelas pessoas inocentes no avião sequestrado would say, how do you know that the good people weren't about to get control of the plane? eles diriam, como que você poderia saber que aquelas pessoas inocentes dentro do avião não estavam prestes a recuperar o controle da aeronave? And people would have had a debate. Well, does the president of the USA have authority to command that? E as pessoas então teriam um debate se perguntando, mas o presidente dos Estados Unidos de fato tem autoridade para dar uma ordem dessas? But I want you just simply to notice that intention really matters. Mas eu quero que você preste atenção no fato de que intenção realmente importa. I'll give you one more example. Eu vou te dar um exemplo a mais. During the Second World War, Hitler was trying to develop nuclear weapons. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler estava tentando desenvolver armas nucleares. And there was a time when he had heavy water, which was being prepared for one of these early type of nuclear weapons. Então houve um tempo em que ele tinha um tipo de água pesada, material pesado que era usado para preparar, para criar esse tipo de armas. And this was being transported by boat across a lake. E isso estava sendo transportado por navio, né, através de lagos. And Norwegian commandos sunk the boat. E um comandante da Noruega acabou afundando esse navio. But there were innocent people on the boat. Mas haviam pessoas inocentes no navio. And they couldn't warn those people to get off. Eles não tiveram tempo, eles não conseguiram avisar, eles não podiam avisar aquelas pessoas para que saíssem do navio. Because that would have endangered the success of their mission. Porque isso colocaria o sucesso da missão em xeque. Now, I would say that if you were the grandchild of one of those commandos, Agora, eu diria que se você fosse o neto de um desses comandantes, you would not need to feel ashamed. você não precisaria se sentir envergonhado. Now, I'm not saying that what they did was right. Agora, eu não estou dizendo que o que eles fizeram foi certo. I'm not saying that an American president can command the taking away of life. Eu não estou dizendo que um presidente americano tem autoridade para comandar, para ordenar a morte de pessoas. I am rather saying that we do not criticize these people, O que eu estou dizendo é que nós não criticamos essas pessoas, even though there are two big weaknesses in their position. mesmo que nós percebamos que hajam duas grandes fraquezas nessa posição. There are two weaknesses for the F-16 pilots. Há duas fraquezas, duas partes fracas para esses dois pilotos dos F-16. One, authority. Uma, autoridade. Do they have the authority for their actions? Então, autoridade. Eles tinham de fato autoridade para essas ações? It's not clear to me that humans do have the authority to take other people's life like that. Não é muito claro para mim que humanos têm a autoridade para tirar a vida de outras pessoas dessa forma. Secondly, what about
They don't know the future. Segundo, eles não conhecem o futuro. These commandos on the boat don't know that the boat is going to sink anyway. Esses soldados, por exemplo, no navio não sabem se o navio vai afundar, né, de qualquer forma. So here we're going to use a sort of argument called an a fortiori argument. Então aqui nós vamos usar um tipo de argumento que se chama a fortiori. This is an argument from the lesser to the stronger. Esse é um argumento do menor para o maior. If we are prepared to accept these people, Se nós estamos preparados, prontos para aceitar essas pessoas, to accept these people as moral people, a aceitar essas pessoas como moralmente iguais, even though there are two weaknesses in their actions, mesmo que haja dois pontos fracos em suas ações, shouldn't we be prepared to accept God, a gente não deveria igualmente estarmos preparados para aceitar Deus? who does not have those weaknesses? Quem não possui essas duas fraquezas, That is, he owns everyone's life, ou seja, a ele pertence todas as vidas, and he perfectly knows the future. e ele conhece o futuro perfeitamente. So that's the first point, Então esse é o primeiro ponto. that we are prepared to accept sometimes people as good, Ou seja, que às vezes nós estamos preparados para aceitar pessoas como boas, as life-loving people, como pessoas que amam a vida, as kind people, como pessoas bondosas, even though they intend to take innocent life. mesmo que eles planejem tirar a vida de pessoas inocentes. Secondly, Segundo, God is in a unique position because he gave all life. Deus está em uma posição única porque Ele é o doador da vida. God owns all life. Deus possui toda a vida. This is my wallet. This is my wallet. Essa é a minha carteira. Now, I want you to do something. Eu quero que você faça algo. I want you to try to steal your own wallet. Eu quero que você tente roubar a sua própria carteira. It's difficult, isn't it? How could you steal your own wallet? É difícil, não é? Como que você pode roubar a sua própria carteira? It's impossible É impossível, because it belongs to you. porque ela já pertence a você. Now, God owns every life. Agora, a Deus pertence toda a vida. Therefore, for him to say that life should end can never be wrong. Portanto, para ele dizer essa vida tem que acabar, não pode ser jamais errado. He owns everything. Pertence a Ele. In fact, he is the only one who owns life. Na verdade, Ele é o único ser a quem que possui vida alheia de outras vidas. Now, you should not kill someone just because someone else tells you to do that. Agora, obviamente, você não deve sair por aí matando alguém só porque outra pessoa te ordenou a fazer. If you are in a concentration camp Se você está em um campo de concentração and someone tells you to kill your colleague, e alguém te ordena matar o seu colega, you should say no. você deveria dizer não. Why? Por quê? Because that person doesn't have authority to give that command. Porque aquela pessoa não tem autoridade para dar esse tipo de ordem. Because that person doesn't own that person's life. Porque aquela pessoa não possui a vida daquela outra pessoa. God's the only one who owns life. Deus é o único ser que possui vidas assim. That's why it's wrong to commit suicide. Por isso que é errado cometer suicídio. Because you do not own your own life. Porque você não possui a sua própria vida, não te pertence. Suicide is theft. A suicídio é roubo, Stealing from God. roubando de Deus. Murder is theft. Stealing from God. Assassinato é roubo, é roubar de Deus. We must not do that. We don't own life. Nós não podemos fazer isso, nós não possuímos vidas. But sometimes an action can change moral category through instruction. Can change if with due authority, a moral category can change. Às vezes, uma categoria moral pode ser mudada dependendo da autoridade que comanda. If you take my car without permission, that's theft. Se você toma o meu carro sem permissão, isso é roubo. If I give you the keys and say you can drive it, that's fine. Mas se eu te dou as chaves e digo para você, você pode dirigir, isso é tudo We bem. have a finance officer at Tyndale House.
Nós temos um escritório de finanças em Tyndale House. If she does something she is authorized to do, that's good. Se a pessoa no comando ela dá algumas ordens e a gente cumpre, então isso é normal, é ok. If she does something she's not authorized to do, that's very bad. Mas se ela faz algo lá no escritório que ela não tem autoridade para fazer, não foi ordenada a fazer, isso é errado. So what we need to do is think about what authorities we have. Então o que nós precisamos pensar, a respeito do que precisamos pensar, é o que tipo de autoridade nós temos. I would define murder as the unauthorized taking of life. Eu definiria assassinato como a retirada de vidas sem autoridade. Since God is the only one who owns life, Uma vez que Deus é o único ser que possui vidas, he is the only one who can authorize the taking of life. ele é o único ser que pode autorizar tirar vida alheia. And under very restricted circumstances in the Old Testament, he has authorized that. E sob algumas circunstâncias muito restritas no Antigo Testamento, ele tem ordenado esse tipo de ação. So that's the second thing. God has authority over all life. Então esse é o segundo ponto. Deus tem autoridade sobre toda a vida. Thirdly, God knows the future completely, and that changes things. Terceiro, Deus conhece o futuro completamente e isso muda as coisas. When you're driving a car and you are overtaking someone, Quando você está dirigindo um carro e você ultrapassa alguém, it's important that you can see that there's nothing coming the other way. é importante que você veja que não vem nada, que não tem nada vindo naquela outra direção. That's why it's usually immoral to try and overtake someone when you're coming to the top of a hill and can't see what's down the other side. Por isso que é imoral quando você tenta ultrapassar alguém subindo um monte, quando você não pode ver a sua mão, né, a outra mão, lá do outro lado. Você não Now, sabe se vê um carro. if you knew that the road had been cleared, Agora, se você soubesse que a estrada estava limpa, não tinha nenhum carro, or if you had cameras showing you what was on the other side, ou se você tivesse câmeras mostrando o outro lado do monte, it would be different. seria diferente. But what you know changes what can be the right thing to do. Mas aquilo que você sabe afeta, muda aquilo que é o correto a se fazer. There might be all sorts of actions that would seem odd, Pode haver muitos tipos de ações que parecem esquisitas if you didn't have knowledge of the future. se você não soubesse o futuro. But if you knew the future, they might be exactly the right thing to do. Mas se você soubesse o futuro, aquelas ações seriam a coisa exata a se fazer, a coisa Now, correta a God se fazer. has complete knowledge of the future. Agora Deus tem conhecimento absoluto, completo do futuro. And so he may command something which looks odd, Então talvez ele dê uma ordem que pareça um pouco esquisita. it's odd to people who do not know the future. É esquisita para pessoas que não conhecem o futuro. Fourthly, Em quarto lugar, in the Bible we have lots of evidence that God is a kind God. nas Escrituras nós temos muita evidência de que Deus é um Deus bondoso. How does the Bible begin? Como que a Bíblia inicia? You have the living God, Nós temos o Deus vivente, Deus vivo, and he creates more life. e ele cria toda a vida. All life comes from him. Toda a vida vem dele. And we know that he likes to share existence. E nós sabemos que ele gosta de compartilhar a existência. He exists in himself, Ele existe em si mesmo, but he grants life to others. mas ele concede vida a outros. That's how the Bible begins. É assim que a Bíblia começa. And when you're reading a story, you always need to read everything in the context of the beginning. E quando nós estamos lendo uma história, a gente sempre precisa ler no contexto desde o início. So when you're reading Numbers and Deuteronomy and Joshua, Então quando você estiver lendo Números e Deuteronômio e Josué, which tell you about commands to destroy people, que te fala a respeito de ordens para matar pessoas, you need to remember that this happens in the context of a story which begins with God giving life. você precisa lembrar que isso acontece no contexto de uma história que inicia com Deus concedendo vida. So the context is God always prefers giving life. Então o contexto é que Deus sempre prefere conceder vida. When I say God is good, I don't just mean that what he says becomes good.
Quando eu digo que Deus é bom, isso não significa que simplesmente que aquilo que Ele comanda se torna bom. I will give you a bit more content to what I mean by good. Eu vou te dar um pouco mais de contexto para você entender o que é que eu quero dizer com Deus é bom. From the Bible, I think we can say that God always prefers giving life to taking it away. A partir das Escrituras, a gente pode afirmar que Deus sempre prefere conceder vida a tirá-la. And that is closely connected with who He is. E isso é intimamente relacionado com o ser de Deus, com quem Ele é. He is the living God. Ele é o Deus vivente. He is the God of life. Ele é o Deus da vida. And there He is love. E Ele é amor. And so He loves to share His life. E em amor Ele compartilha a sua vida. He wants there to be more life. Ele quer que haja mais vida. He says, as the first command, be fruitful and multiply. Ele fala, isso é um comando, seja frutífero e multipliquem. Let there be more and more and more life. Que haja muito mais vida. That is always God's big picture intention. Essa é sempre a foto, né? A imagem maior da intenção de Deus. What does it take to have that God command the taking away of life? O que é que faz esse tipo de Deus comandar, ordenar a retirada de vidas? A God who loves life so much, commanding the taking away of life. Um Deus que ama tanto a vida, ordena a retirada de vidas. Things must be really bad for Him to command that. As coisas devem estar realmente ruins para que Deus comande isso. But also it must be that He sees that through the taking away of life, there will be more life. Mas talvez seja o caso que ele veja, ele saiba que através da tirada, da morte de alguns, isso vai salvar muitas outras vidas. Because He always prefers there to be more life. Porque ele sempre prefere que haja mais vida. And we see, of course, at the cross, the supreme expression of God's love. E nós vemos, obviamente, na cruz a expressão suprema do amor de Deus. So we see that God loves giving life. Então nós vemos que Deus ama dar vida. Fifthly, we need to remember that the stories are miraculous stories. Em quinto lugar, nós precisamos lembrar que as histórias são narrativas milagrosas, miraculosas. And we should never take the miracles out of the stories. E nós nunca deveríamos tirar o milagre dessas histórias. Often people attack these stories in two ways simultaneously. Geralmente as pessoas atacam essas histórias de duas maneiras simultâneas. Number one, they say they didn't happen. Número 1, elas dizem isso não aconteceu. Secondly, they say they are immoral. Em segundo lugar, elas dizem isso é imoral. Now that's not fair. Isso não é justo. Because whether or not they happened is irrelevant to the question of whether they are moral stories. Porque quer isso tenha acontecido ou não, isso é irrelevante para a questão de se isso era ou não imoral. It's possible to take a view of characters in fiction and how moral they are. É possível ter uma imagem, uma visão de personagens de uma história e identificar se eles eram ou não morais. But often what people do is they say, I don't believe in miracles. Mas geralmente o que as pessoas dizem, o que elas fazem elas dizem, eu não acredito em milagres. So I don't believe in the miracles of the book of Joshua. Então eu não acredito nos milagres do livro de Josué. So they take away the miracles. Então eles tiram os milagres. And then they judge what's left. Então eles julgam o que resta. Then they're not reading the story. Mas então eles não estão lendo a história. They're not judging it as it says. Eles não a estão julgando da forma como ela se nos apresenta. When my children were young, I used to allow them to watch Tom and Jerry. Quando as minhas crianças, meus filhos eram pequenos, eu os permitia assistir Tom e Jerry. You have Tom and Jerry here, yeah? Você já assistiu Tom e Jerry, certo? Good. My children were sufficiently discerning Meus filhos tinham discernimento suficiente to recognize the different physical laws apply in the Tom and Jerry universe. para reconhecer as diferentes leis de física, né, que estavam sendo aplicadas no desenho Tom e Jerry. And that if they did these things to each other, different results would apply. E se eles fizessem as mesmas coisas um no outro, algumas coisas diferentes aconteceriam a eles. You remember in the story of the Sorcerer's Apprentice,
Sorcerer's Apprentice. Do you recognize that? Você lembra da história do o aprendiz e o feiticeiro? How each time he chops a broom, it becomes 2 brooms. Como cada vez que ele corta uma vassoura se tornam 2. One of the reasons it's bad to stab people, Uma das razões é que é sempre errado esfaquear pessoas. it's likely to shorten their life, Isso provavelmente vai diminuir a vida delas. it's painful. É doloroso. But what if stabbing people gave them enjoyment and made their life longer? Agora, e se esfaquear pessoas acabassem dando a elas algum tipo de prazer e tornasse suas vidas mais longas? It would rather change things. Isso mudaria as coisas. Do you have Prince of Persia here, the film Prince of Persia? A gente tem um filme, o Príncipe da Pérsia. No, never mind. Persia. I'll forget that. Now, let's look at the story of Abraham offering up his son Isaac. Agora vamos olhar para a história de Abraão oferecendo seu filho Isaac. If I read this as a secularist, I read this as a crazy story. Agora, se eu leio isso como um secularista, eu vou achar que essa é uma história maluca. God tells Abraham to kill Isaac. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaac. Well, a secularist thinks Abraham got an idea in his head to kill Isaac. Bom, um secularista pensaria, Abraão tem uma ideia já, tem a intenção de matar o seu filho. Which is not what the story says. O que não é o que a história diz. The secularist also thinks that when Isaac, if he gets killed, that's the end of Isaac. Um secularista também imagina que se nessa história Isaac acaba morrendo, isso é o fim da história. But in fact, before this point, God has promised to Abraham that Abraham is going to have lots of offspring. Mas de fato, antes desse ponto na história, Deus já havia prometido a Abraão que ele teria uma grande descendência. And Abraham has been told that he will have lots of offspring through Isaac. E Abraão havia ouvido que ele teria uma grande descendência através de Isaac. Therefore, Abraham knows that when he lowers the knife, Isaac is going to keep existing somehow. Então, portanto, Abraão sabia que mesmo se ele matasse, sacrificasse o seu filho, Isaac continuaria ainda vivendo. Of course, the book of Hebrews says that he knew that God could raise Isaac from the dead. Obviamente, o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, fala que Abraão sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho Isaac. But even without the book of Hebrews, we know that from the book of Genesis. Mas mesmo sem o livro de Hebreus, nós sabemos isso a partir de Gênesis. That whatever Abraham does, Isaac has to keep existing to have more children. Que independente do que Abraão venha a fazer, Isaac precisaria continuar existindo para que as promessas se cumprissem. I'd like to say that completely changes things. Bom, eu quero dizer que esse fato muda tudo completamente. If you read this story without God, you misread it. Se você lê essa história tirando Deus dela, você vai entendê-la completamente errado. And so it's very important for us to remember that the stories are miraculous stories. Então nós precisamos, é vital que entendamos que essas histórias são histórias de milagres. People tend to look at the Exodus and conquest without God. As pessoas tendem a olhar para a história de Êxodo e a conquista sem Deus, When he is the main character in the story. quando ele é o personagem principal da história. This is as crazy as trying to read the Harry Potter books without having Harry Potter as a character. Isso é tão maluco como tentar ler as histórias dos livros de Harry Potter tirando o Harry Potter do livro. God is the main character in the Bible. Deus é o personagem mais importante na Bíblia. So you can't just take away the miracles and then judge the story. Então você não pode simplesmente excluir os milagres e então julgar a história. Sixthly, God is the main one fighting the battles. Em sexto lugar, Deus é aquele que é o personagem principal a lutar a maior parte das batalhas. In the book of Joshua, before there is any fight, Joshua meets someone. No livro de Josué, antes de Josué lutar qualquer uma das suas batalhas, ele encontra alguém. He meets someone who seems to be God himself. Ele encontra alguém que parece ser o próprio Deus. And he says, "Who are you?" E ele então diz, quem é você? And he says, "I'm the person in charge of the army." E ele diz, eu sou a pessoa no comando do exército. So in other words,
it's very important to think about the way that God is doing things, not the Israelites. Então, de uma forma, é muito importante perceber como Deus está fazendo essas coisas e não os israelitas. Now, some people object and say, but what about the children? Agora, algumas pessoas objetam falando, mas e quanto às crianças? We'll look at that in 2 steps. Nós vamos olhar para isso de 2 maneiras, em 2 passos. But the first thing is we do not know that the Canaanite children were worse off. Agora, a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós não podemos saber se aquelas crianças seriam melhores vivas. The Canaanites were killing their own children. Os cananeus estavam matando seus próprios filhos. And it may well be that God knew they would be spared more suffering. E é bem possível que Deus sabia que elas acabaria evitando a morte delas, né? Mais sofrimento nas mãos dos seus pais. Now, the command to destroy the Canaanites was given with objective evidence. Agora, a ordem para matar os cananeus foi dada com evidências bem objetivas. I don't know what the largest number of people ever to see something is in Brazil. Eu não sei o número, não é a quantidade de pessoas que chegaram a testemunhar, a ver alguma coisa. O número deles exato é aqui no Brasil. Perhaps you can manage 100,000 people in a football stadium, maybe more. Talvez você possa ter 100.000 pessoas no estádio de futebol. No passado podíamos. To see anything more, you probably see it on TV. Yeah? Para ver assim, para ter mais gente assistindo, provavelmente você precisaria ver na TV. Well, in the story of the Bible, God gave the 10 commandments from Mount Sinai. Bem, na história da Bíblia, Deus deu os 10 mandamentos lá do Monte Sinai. And his voice boomed loudly from the mountain so that everyone could hear. E a sua voz explodiu bem alto lá da montanha de forma que todos podiam ouvir. And it says that there were 603,550 men in Israel. E dizia que haviam mais de 600.000 homens em Israel. And there were also the women and children. E sem contar as crianças e mulheres. So God speaking to Israel was one of the most objectively observed events in human history. Então o fato de Deus, aquele momento em que Deus fala para Israel, foi um dos momentos mais objetivos, onde você tem mais pessoas vendo a evidência acontecer ali. To use a technical term, there was epistemic warrant given to the Israelites. Para usar uma expressão técnica, havia um aviso epistêmico. Eu vou traduzir warranted como talvez uma advertência epistêmica. Uma garantia, melhor, obrigado, uma garantia epistêmica. So that there is real reason for the Israelites to know that God is commanding. Então havia uma razão real para os israelitas entenderem que era o próprio Deus que estava ordenando. Now people often misread these stories. Agora as pessoas geralmente não entendem bem a história. They misread them as if people are getting religious ideas in their head. Elas a leem de forma tão equivocada como se as pessoas estivessem apenas criando algumas ideias religiosas equivocadas na cabeça. To go and kill people. Para saírem por aí matando pessoas. But in fact we see that God showed himself in objective ways. Mas de fato o que está acontecendo é que Deus se revelou a eles, né, de forma bem objetiva. The greatest display of miracles in the Old Testament is in the land of Egypt. A grande demonstração de milagre de poder no Antigo Testamento é aquilo que acontece lá no Egito. With the 10 plagues on Pharaoh and his servants. Com as 10 pragas e Faraó e os seus servos. And God leads his people with a pillar of fire and a pillar of cloud. E Deus lidera o seu povo, tira o seu povo do Egito com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. In other words, these unusual commands are given with objective evidence. Em outras palavras, essas ordens muito assim não ordinárias são dadas com evidências objetivas. Now, I don't believe in the Greek gods. Agora, eu não acredito nos deuses gregos. But I want us to have an exercise in imagination for a Mas eu while. quero que nós façamos um exercício mental por um momento. Imagine Neptune, the sea god, really was real. Imagine que Netuno, o deus do mar, de fato era verdadeiro. Well, would that make any difference to something? Agora, isso faria alguma diferença em algo? Absolutely it would. Absolutamente faria. If I were on a jury, Se eu estivesse usando uma joias, jury. Se eu fosse um jurado especial,
and someone had said that Neptune had appeared to them, e alguém tivesse dito que Netuno havia aparecido a eles, and we all believed Neptune was real, e nós todos acreditássemos que esse Deus era verdadeiro, and he was actually real, e que era de fato verdadeiro, that would be a defense. It would be legitimate evidence. isso seria uma defesa, seria uma evidência legítima. Now, I don't believe in Neptune, okay? Mas eu não acredito nesse Deus. But the point is, God is real. Mas o ponto aqui é que Deus é verdadeiro. If God Real. objectively appears to Israel, that changes things. E se Deus aparece objetivamente aos israelitas, isso muda as coisas. There are all sorts of things that you cannot do without authorization, Há muito tipo de coisas que você não pode fazer sem a autorização, but with the right authorization would be the right thing to do. mas qual a autorização correta seria a coisa correta a se fazer. Now, also, we need to remember the sin of the Canaanites. Agora, nós também precisamos lembrar dos pecados dos cananeus. They were sacrificing their own children. Eles estavam sacrificando seus próprios filhos. This is a picture from a culture related to the Canaanites, Essa é uma figura de uma cultura que se relaciona com os cananeus, where we have a two-headed God being offered a baby. onde nós temos um Deus com duas cabeças a quem é oferecido um bebê. The Bible says that the Canaanites sacrificed their own children. A Bíblia nos diz que os cananeus sacrificavam seus próprios filhos. So, in fact, what if God destroying the Canaanites brings an end to this practice? Agora, e se nós entendermos que, se fosse o caso que a Deus destruindo esses povos aqui, essa cultura, esse ato acabaria? It may actually cause less suffering. Isso poderia, na verdade, causar menos sofrimento. In fact, it may have been the best possible alternative. Na verdade, isso aqui poderia muito bem ser a melhor alternativa possível. Some people say, well, why couldn't the Israelites go in and destroy the Canaanite adults? Algumas pessoas falam, mas por que os israelitas não poderiam ir lá e matar apenas os adultos? And then adopt the Canaanite children. E então adotar os filhos dos cananeus. Well, how's that going to work? Mas como que isso vai acontecer? What will happen when those children grow up? O que acontece quando essas crianças crescerem? What if God makes a calculation E se Deus de fato está fazendo aqui um cálculo? and says, that will cause 347 years of suffering, E ele pensa, isso vai causar 300 anos de sofrimento. and it will be far worse. E seria muito pior. I can't make those calculations. Eu não posso fazer esse tipo de cálculo. The Bible doesn't say that God made those calculations. A Bíblia não diz que Deus fez esses cálculos. But the Bible does say, what do you humans know? Mas a Bíblia também diz o que é que vocês humanos sabem. And what we need to remember is to stay confident that God is good. E o que nós precisamos lembrar é que nós podemos permanecer confiantes de que Deus é bom. And there's no reason, based on these narratives, to doubt that God always intends there to be more life. E não há nenhuma razão com base nessas narrativas para nós desacreditarmos que Deus sempre planeja, sempre quer produzir mais vida. Another aspect of these narratives is to remember that Israel was in a unique position. Um outro aspecto dessas narrativas é lembrar que Israel estava em uma posição única na história. A judge in a court can send someone to prison. Um juiz num tribunal pode enviar alguém à prisão. And they do that because they have authority invested in them. E ele pode fazer isso porque eles são investidos de autoridade. Most people can't do that. A maioria das pessoas não podem fazer isso. Israel had God's authority invested in them. Israel estava investido da autoridade do próprio Deus. No nation has that today. Nenhuma nação tem isso hoje. So these were stories, these are things for a particular time, not for now. Então essas são histórias, são coisas para um tempo muito específico, não para hoje. God will never command this again. Deus jamais ordenará isso novamente, Because God will not have a political people like this again. porque Deus não terá um povo político como esse novamente. The relationship God had with Israel at that stage was unique. O relacionamento que Deus tinha com Israel naquela fase, naquele momento, era único. Now, 12thly, there's a beautiful argument about the attitude of the Canaanites. Agora, intimamente relacionado a isso, tem um argumento sobre a atitude dos cananeus. And that is how God gave the Canaanites an opportunity
to repent. E isso tem a ver com como Deus deu aos cananeus a oportunidade para se arrependerem. When you begin the book of Joshua, the camera goes into slow motion. Quando você inicia o livro de Josué, a câmera vai, né, em slow motion. Slow motion. Todo mundo pega slow motion? Em câmera lenta. Camera lenta. Okay. And suddenly you're looking at this one woman called Rahab. E de repente você está olhando para essa mulher chamada Raabe. Suddenly the narrative is about this one Canaanite woman who is seeking God. Então nessa narrativa, ela é toda nesse momento é a respeito dessa uma mulher que está buscando Deus. The spies come to the prostitute's house. Os espias vêm para espiar a terra. Don't ask too many questions about that. Não faço muitas perguntas sobre isso. And they meet this woman who is seeking God. E eles conhecem essa mulher que estava buscando Deus. And she said, I know that your God is the Lord of heaven and earth. E ela diz, eu sei que o teu Deus é o Deus dos céus e da terra. And fear of him has fallen on us. E o temor dele está caindo sobre nós. On all of the inhabitants of this land. Sobre todos os habitantes dessa terra. Because we have heard what he's done. Porque nós ouvimos o que ele tem feito. We've heard how he dried up the waters of the Red Sea. Nós ouvimos como ele abriu o Mar Vermelho. Now, isn't that interesting? Agora, isso não é interessante? She is talking not just about herself, Ela não está falando apenas a respeito de si mesma, but about all the people in the land. mas sobre todas as pessoas na terra. And she is saying every single one of them has heard about God's miracle. E ela está dizendo, cada um deles, todos eles estão ouvindo sobre os milagres de They've Deus. all decided, they've all heard that God's dried up the waters of the Red Sea. Todos eles ouviram que Deus havia aberto o Mar Vermelho. And Rahab has concluded, therefore, he is the God of everything. E Raabe havia concluído que, portanto, ele é o Deus de tudo. Now, if she could decide that on the basis of hearing the same thing as the others, couldn't they have decided the same? Agora, se ela chegou a essa conclusão com base na mesma coisa que todos os demais ouviram, não é verdade que os demais também poderiam ter chegado à mesma conclusão? And at the beginning of the book of Joshua, we have Rahab, who is the Canaanite, who seeks God. E logo no início do livro de Josué, nós vemos que Raabe era a cananeia que buscava Deus. And we have Achan, who is the Israelite, who seeks to be like a Canaanite. E nós temos Acã, que era um israelita que busca ser como os cananeus. Showing you it's not about race. Mostrando que não é sobre raças, o problema não é a questão de raças. One begins in the people of God and decides to go out. One begins in the people of God and decides to leave. Achan. Ok, decide, sendo o povo de Deus, a sair, a deixar o povo de Deus. Rahab decides she wants to join the people of God. Raabe decide que ela quer se juntar ao povo de Deus. So that's one miracle. Então That's one miracle. isso é um milagre. And Rahab will talk about how God is God in heaven above and earth beneath. E ela vai falar sobre como Deus é o Senhor dos céus em cima e da terra aqui embaixo. And I want you to notice her language. E eu quero que você note a sua linguagem. When we heard this, there was no longer any strength or heart in us. Quando nós ouvimos isso, não havia mais nenhuma força, o coração em nós. The same language comes up 3 chapters later. A mesma linguagem aparece 3 capítulos mais tarde. Because it says that all the Amorites who lived on the other side of the Jordan heard that God had dried up the waters of the Jordan. Porque nos diz que todos os amorreus que viviam do outro lado do Jordão haviam também escutado que Deus havia aberto o Mar Vermelho. Now this is a second lot of water. Agora, isso aqui é um segundo conjunto de águas. The first one was the Red Sea. O primeiro era o Mar Vermelho. The second one was the Jordan. O segundo era o Jordão. Então havia aberto o Rio Jordão. And it says when they heard he'd dried up the Jordan, they no longer had any strength in them or heart in them. E quando os amorreus ouviram que Deus havia aberto o Rio Jordão, não havia nenhuma força, não havia ânimo neles. So what's this showing us? Então o que é que isso está nos mostrando? It's showing us that all of the Canaanites knew about 2 miracles. Isso nos diz que todos os cananeus sabiam a respeito de 2 milagres. They all knew who God was. Todos eles sabiam quem Deus era. And they decided to shut their gates and fight. E eles então decidiram mesmo assim fechar os seus portões e lutar. But we know from Rahab
Rahab's story that she could seek God. Mas nós sabemos a partir da história de Raabe que ela podia buscar Deus. And we know that God was ready to be sought. E nós também sabemos que Deus estava preparado para ser buscado por eles. In fact, we know later there's another group that's heard about God. Na verdade, nós sabemos também mais à frente que tem um outro grupo que havia ouvido a respeito de Deus. They're from the town of Gibeon. Elas são da cidade de Gibeon. And they all talk about the things that they have heard God having done. E eles todos escutaram a respeito das coisas que Deus havia feito. So this presents us with an alternative history. Então isso aqui nos apresenta uma história alternativa. If the Canaanites had sought God, he would have accepted them. Se os cananeus houvessem buscado Deus, Deus os havia aceitado, os teria aceitado. Now, is God racist against the Canaanites? Agora, Deus é racista contra os cananeus? You read the Old Testament, Você lê o Antigo Testamento and you see that Israel becomes as evil as the Canaanites. e você vê que Israel acaba se tornando tão mal quanto os cananeus. And they are judged in just the same way. E eles são julgados por Deus da mesma forma. Because this is God's holy land. Porque essa aqui é a terra santa de Deus. 13thly, A seguir, no one is completely innocent. ninguém é totalmente inocente. I've been talking about innocent people, Eu estou falando a respeito de pessoas inocentes, but this is only a relative term. mas isso é um termo relativo apenas. People can be innocent in a particular situation, As pessoas podem ser inocentes numa situação bem específica, but they are not innocent in their life as a whole. mas elas não são inocentes na sua vida como um todo. Every single one of us has sinned, Cada um de nós aqui tem pecado and every single one of us deserves for our life to end. e cada um de nós aqui merece que sua vida chegue ao fim. And every breath we draw is from God's gracious kindness. E todo o ar que respiramos, todo o fôlego que nós puxamos é a graça de Deus que nos concede. 14thly, some people 14º lugar. say these stories are dangerous Algumas pessoas dizem essas histórias são perigosas, because they make people imitate them. porque elas acabam fazendo com que as pessoas imitem essas histórias. You couldn't imitate these stories if you tried. Você não poderia imitar essas histórias ainda que você tentasse. Can you dry up the River Jordan? Você consegue abrir o Rio Jordão? We can't do those things. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. So if we read them properly, we read them as exceptional. Então, se nós lemos essas histórias de modo apropriado, então nós entendemos que elas são exceções. And we don't try and read them and compare them with current political situations. E nós não tentamos ler essas coisas e comparar com situações políticas atuais. Now, often a question comes, why did God do this? Agora, geralmente surge uma pergunta: por que Deus fez isso? And I want to say, of course, a question, why did God do this, is not the same as an objection. Agora, o que eu quero dizer é que esse tipo de pergunta, por que Deus fez isso ou aquilo, não é realmente uma objeção. If God is huge, big, Se Deus é realmente grandioso, and we are tiny, e nós somos pequenininho, why should we expect to understand everything God does? por que nós deveríamos esperar entender tudo que Deus faz? So in fact, for us, all sorts of reasons that God does things may not be things we understand. Então, na verdade, para a gente, todas as razões pelas quais, ou todas as possíveis razões pelas quais Deus faz algo, jamais poderão ser entendidas de alguma forma. There are lots of why did God questions Há muitas perguntas do tipo, por que Deus, that we can't know the answer to. que nós jamais poderemos saber as respostas. If we're so tiny, why should we expect to know the answer? Se nós somos tão pequenos, por que nós deveríamos esperar saber as But respostas? that's not a real objection. Mas essa não é uma objeção real. There are actually only 4 sorts of objection that can be made to the text, Há apenas 4 tipos de objeções que podem ser feitas ao texto. and they're really bad. E elas são realmente más. They're not logically strong. Elas não são logicamente fortes. The first is this: A primeira é essa. there could not possibly be any morally sufficient ground for an all-loving and all-powerful God to command this particular thing. É impossível, a primeira delas, é impossível que haja qualquer base moral suficiente para um Deus benevolente, onisciente, onipotente permitir esse tipo de coisa. Well, how do you know? Mas como que você sabe?
how could you, as a tiny creature, know what grounds God could have? Como que você poderia, como uma criatura tão pequena, saber que bases Deus teria para fazer algo? But that's often what people are complaining. Mas isso é geralmente o tipo de coisa a respeito das quais as pessoas estão reclamando. You could say it was immoral for God to command the destruction of the Canaanites. Você poderia dizer, foi imoral para Deus ordenar a destruição dos cananeus? Is that really what you want to argue? Isso é realmente o que você quer discutir? Are you going to try and make a logical argument Você vai tentar criar um argumento lógico that it's immoral for the person who gave life in the first place to take it away? que é imoral para a pessoa que deu vida antes de qualquer coisa tirar a vida? Or maybe you say, well, it was immoral for Israel to follow the commands. Ou talvez você diga, ora, era imoral para Israel a seguir, né, a obedecer a ordem. If it really was given as the Bible said, Mas se a ordem foi dada realmente da forma como a Bíblia diz que are foi, you really saying that if you were on a jury, você realmente está dizendo que se você estiver entre os jurados, that you would convict Israel and say you should not have followed that command? você então, como um júri, condenaria Israel dizendo que vocês não deveriam ter seguido, obedecido aquela ordem. You should not have followed the command given by the one who led you in a pillar of fire and a pillar of cloud. Você não deveria ter seguido a ordem, obedecido a ordem daquele que os liderou com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. You would be a harsh person on a jury like that. Você seria um jurado muito duro. Or someone might say, but the Bible makes people more violent. Ou algumas pessoas poderiam dizer também, a Bíblia acaba tornando as pessoas mais violentas. This is a ridiculous argument Esse é um argumento ridículo, because no one seems to have the same problem with video games and all sorts of violent films. porque a impressão que nós temos é que ninguém parece ter o mesmo tipo de problema com jogos de videogame violentos ou filmes violentos. If you want to show the Bible makes people more violent, Se você quer mostrar que a Bíblia torna as pessoas mais violentas, show me the empirical evidence. me mostre evidências empíricas. But there's lots of evidence the other way. Mas tem muitas evidências do contrário. I don't know if you've ever read the book Lord of Bella Vista. Eu não sei se você já leu o livro O Senhor Bella de Vista. Boa Vista. About the prison, the very violent prison in Colombia where the gospel went forward. Sobre um prisioneiro muito violento na Colômbia, onde o evangelho foi pregado. And it completely changed the prison. E como o evangelho mudou aquela prisão. That happens through the gospel. It doesn't happen through secular counseling. Esse tipo de mudança só acontece através do evangelho, não acontece através de aconselhamento secular. And the fourth objection might be that the stories are untrue and the act of writing them was propaganda. E o quarto argumento é de que as histórias não eram verdadeiras e o ato de as escrever foi apenas propaganda. But you see, that's really a historical type of argument. Agora, você percebe que isso aqui é apenas um tipo de argumento histórico. So to conclude, Então, para concluir, I don't think there is any valid argument against the morality of what we find in the Old Testament. eu não acredito que haja nenhum argumento válido contra a moralidade daquilo que acontece no Antigo Testamento. Now, I've led you through lots of complex arguments. Agora, eu levei você numa jornada, numa viagem por uma série de argumentos complexos. So I want to simplify things. E eu quero tornar as coisas mais simples. I want you just to think of a character. Eu quero que você simplesmente pense em um personagem. A character that you find to be completely trustworthy. Um personagem que você acredita ser completamente confiável. If a character you know to be completely trustworthy sometimes does things you don't understand, you give them the benefit of the doubt. Se um personagem que você confia, em quem você confia completamente, às vezes faz alguma coisa que parece esquisita, você dá a ele o benefício da dúvida. When we look at the big story of the Bible, God is showing kindness throughout. Quando nós olhamos para toda a imagem, toda a história das Escrituras, a história como um todo, nós percebemos que a bondade de Deus está em toda ela. If God were not a kind God, the Old Testament would be much shorter. Se Deus não fosse um Deus bondoso, o Antigo Testamento seria muito mais curto. It would get to Genesis 3 and then God would have closed everything down.
Chegaria a Gênesis 3 e Deus então encerraria tudo. Jeremiah would be a much shorter book. Jeremias seria um livro muito mais curto. You know, sometimes you have parents who tell their child not to do something. Você sabe que às vezes tem pais que falam para os seus filhos não fazerem algumas coisas. Don't do that or I'll punish you. Não faça isso ou eu vou puni-lo. And then the child does it. E então o filho vai lá e faz. And instead of punishing, the parent says, again, don't do that or I'll punish you. E então ao invés de punir, os pais dizem novamente, olha, ok, não faça isso ou eu vou puni-lo. And again and again and again. E novamente, de novo, de novo, de novo. That's what the book of Jeremiah is like. Isso é como se parece o livro de Jeremias. It's only because God's so reluctant to punish that the book is so long. É somente porque Deus é tão relutante em punir que o livro é tão longo. That's why Samuel and Kings go on for such a long time. É por isso que Samuel e os reis é tão longo. God's so reluctant to judge. Deus é tão relutante em julgar. So when you see the heart of God in the Bible, Então quando você vê o coração de Deus na Bíblia, you see these commands to destroy the Canaanites as exceptional, você vê essa ordem para destruir os cananeus como uma exceção. and you're confident that there must be a good reason, E você está confiante de que deve haver uma boa razão. a reason that connects with God's love. Uma razão que conecta com o amor de Deus. But also the destruction of the Canaanites was awesome, was awful. Mas também é verdade que a destruição dos cananeus foi uma história horrível. It was horrific. Foi terrível. And that is a picture of what Jesus did, taking for us the punishment of sin on the cross. E essa é uma imagem do que Jesus fez ao receber sobre si a nossa punição na cruz. The destruction of the Canaanites shows us how bad sin is A destruição dos cananeus mostra como o pecado é mau and how awful judgment is. e quão terrível o julgamento é. And Christ took more than that on himself on the cross. E Deus acabou recebendo muito mais do que isso por nós na cruz. The more horrified you are by the book of Joshua, quanto mais horrorizado você se torna no livro por conta do livro de Josué, the more you should appreciate Christ's sacrifice on the cross. muito mais você deveria valorizar o sofrimento de Cristo na Paying cruz. for our sin, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, because we're just like the Canaanites. porque nós somos exatamente como os cananeus. And we deserve the death penalty. Agora, nós merecíamos a punição de morte. And praise God, Christ took that on behalf of us. E louvado seja o Senhor, porque Cristo Jesus assumiu essa dívida em nosso lugar. Thank you. We're gonna have a gente vai ter um intervalo de 5 minutinhos. Por favor, não é hora para talvez ir buscar um café demorado, fila. 5 minutinhos e a gente vai passar para o nosso momento de perguntas e respostas, tá bom? 5 minutos. Obrigado. Olá. Okay. Yeah. Yeah. Every study about this. Yeah. I think it's not that. I don't think it is sex. Because it talks about how
Shem and Japheth walk backwards with the garment and they cover their father. So that's telling you what the opposite of what Ham did is. Does that make sense? Yep. Want me there? You see that, dude. Straight left? Who's on my right? I'll be there. Okay. And you will be on that side. Thank you. Cool. That's the Okay, yeah. Thank you, Pete. That was great. Right, well, you did a great job. At the end, Pete, I would like to take a picture with you, Yeah. with you, and then with Simon. I like that. Yeah. Right, got questions here about archaeological evidence about the size of David's kingdom. Is it really as big as the scriptures confirm? What about Inuma Elish? Yep. Yeah, got questions here. Guys saying I like the argument about the names that to specific periods in history that somebody using the source theory wouldn't they be able to take advantage of that and use that information as evidence for a bias fraud an attempt to make the trick people like you actually spoke against that in your talk, so I don't know if I'll choose that one. You go. Which I think
Ok, irmãos, vamos nos aquietar para nós começarmos aqui as nossas perguntas, nossa sessão de perguntas e respostas. Ok, irmãos, a gente vai iniciar então nossa sessão de perguntas e respostas. Só esperando um pouco mais de... Vamos voltar às nossas cadeiras, por gentileza, para nós iniciarmos. A primeira pergunta, então, é sobre a primeira plenária, e é a seguinte: há alguma evidência arqueológica do tamanho do reinado de Davi? Se sim, é realmente do tamanho que as Escrituras que as Escrituras afirmam? Archaeological evidence can be hard to read. Evidência arqueológica pode ser difícil de se interpretar. And when it comes to the time of David, there are some difficulties. E quando o assunto é o tempo de Davi, há algumas dificuldades. It's only in the last 30 years that we've had the first references to David outside the Bible. É apenas nos últimos 30 anos que tem surgido as primeiras referências a Davi de fora da Bíblia. So I remember when people said there are no references to David outside the Bible. Eu me lembro de quando as pessoas diziam que não existem nenhumas referências a Davi fora da Bíblia. And now in my lifetime they've been discovered. E agora, durante a minha vida, elas foram descobertas. The problem when you're dealing with what are the remains of a kingdom, o problema quando se está lidando com quais são os rastros de um reino, is which archaeological layers you assign to which period. Quais camadas arqueológicas você relaciona com qual período? And you can take one archaeological department, like at Tel Aviv University. E você pode pegar um departamento de arqueologia em, digamos, a Universidade de Tel Aviv. And you can have different people who think different layers come from different times. E lá dentro de um único departamento pode haver pessoas diferentes que conectam a mesma camada com um período distinto. But there are good scholars who would affirm that David had a major kingdom and that they've got archaeological evidence for that. Mas há bons acadêmicos que afirmam que Davi tinha de fato um reino bastante grande, que tem evidências boas para mostrar isso. It's very difficult to do archaeology in Jerusalem. É muito difícil fazer arqueologia em Jerusalém. Because it's been turned over so many different times. Porque já foi escavado tantas vezes. But we can say is the biblical story exactly fits with what we should expect happened. Mas o que podemos dizer é que a história bíblica se encaixa exatamente com aquilo que esperaríamos. That is, we read about how David captured Jerusalem and set up his fort on Mount Zion. Então, por exemplo, nós lemos que Davi capturou Jerusalém e montou sua fortaleza no Monte Sião. Now, Mount Zion is not the highest hill in the area.
Monte Sião não é a colina mais alta naquela região. The Mount of Olives is higher, O Monte das Oliveiras é mais alto. and the north of Jerusalem is higher. E o parte norte de Jerusalém é mais alto também. But the oldest remains in Jerusalem are on the southern hill, Mas o material mais antigo encontrado em Jerusalém foram encontrados na colina ao sul, which is the logical place to start the city, que é o lugar lógico para se iniciar a cidade, because that's where you've got the water supply. porque é ali que tem um suprimento de água. And the Bible depicts David setting up his fortified area there, E a Bíblia retrata Davi montando sua área fortificada ali, and gradually building out, and his son building on the north of that as he built the temple. e aos poucos vai se expandindo a cidade, construindo mais ao redor, e o filho dele, Salomão, constrói o templo no monte ao norte daquilo. And all of that exactly fits with what we see archaeologically. E isso se encaixa perfeitamente com o que nos encontramos na arqueologia. Now those the stones don't come with names written on them, As pedras não vêm com nomes gravados nelas, but basically it seems that Israelite kings didn't write their names on inscriptions at all. mas aparentemente os reis israelitas não gravavam seus nomes nas construções nenhuma vez. Through 1,000 years of history, you don't find that. Ao longo de 1000 anos de história não encontramos isso. Also, Israelites probably wrote on leather. Também israelitas provavelmente escreviam em couro. So whereas other surrounding cultures might write on clay, Então, enquanto outras culturas ao redor escreviam talvez em barro, so when you find their temples and their palaces, you find an archive. então quando encontramos os seus templos, seus palácios, encontramos um grande arquivo And then you find ancient records, e um acervo onde tem lá dentro relatos históricos. what we find is the remains of records of David in the Bible. E o que nós encontramos são os restos dos relatos de Davi registrados na própria Bíblia. Because the Israelites were more technologically advanced in writing than many of the surrounding cultures. Porque os israelitas eram mais tecnologicamente avançados na escrita do que a maioria das culturas ao redor. They wrote in a 22-letter alphabet. Eles escreviam com um alfabeto de 22 letras. They didn't need to have 600 different cuneiform signs. Não precisavam de 600 símbolos cuneiformes diferentes. But unfortunately, the leather perishes. Mas, infelizmente, o couro perece. But there's a good thing. Mas tem uma coisa boa, That is, they copy things. que é que eles copiam essas So coisas. just as our mobile phones die after a few years, Então, da mesma forma que nossos celulares morrem depois de alguns anos, that's okay, because usually we've copied our family photos. isso não é um problema, porque normalmente nós já copiamos as nossas fotos de família. And it's the same with what we have from the time of David in the Bible. E é a mesma coisa que acontece com aquilo que temos da época de Davi na Bíblia. So getting behind the question, Então, indo por trás dessa pergunta, I want to keep pushing this idea eu quero continuar a empurrar essa ideia that we shouldn't just emphasize archaeology, but also the written text. que não devemos enfatizar apenas a arqueologia, mas também o texto escrito. Muito bem, obrigado. A próxima questão, Peter, é sobre os salmos precatórios. Como que nós podemos interpretar esses salmos? Imprecatórios, desculpa. So there are some psalms where the psalmist prays judgment on his enemies. Então, sim, existem alguns salmos em que o salmista ele ora pedindo juízo de Deus sobre os seus inimigos. Perhaps the most striking of these is Psalm 137. Talvez o mais notável, impactante desses é o Salmo 137, where it ends with an imprecation. If you read in Portuguese, isso termina com
Into the what? It ends with a prayer that God would destroy, remember what the Edomites have done. Termina com uma oração de que Deus se lembre daquilo que fizeram os edomitas. And maybe read verse 7 through to 9. Então, versículo 7, Salmo 137, versículos 7 a 9. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco, aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Now, obviously, that last line is very shocking. Logicamente, aquela última linha é muito chocante. So we need to look carefully at the psalm. Então, temos que olhar com cuidado para esse salmo. And we need to notice the word remember in verse 7. Temos que notar a palavra lembrar no versículo 7. It's asking God to think of something that actually happened. Está pedindo a Deus que pense em algo que de fato aconteceu. To remember that the first thing was that the Edomites attacked Israel. Lembrarmos então que a primeira coisa que aconteceu foi que os edomitas atacaram Israel. And then in verse 8 it uses the word repay. E daí no versículo 8 a palavra usada é retribuir. So he is asking for the Babylonians to experience what they themselves had experienced. Então o salmista está pedindo para que os babilônios experimentem aquilo que eles mesmos infligiram nos outros. So he's not asking for them to experience more than he experienced. Então ele não está pedindo para que os babilônios experimentem mais do que ele mesmo experimentou. Now, how does the psalm begin? Bom, como é que o salmo começa? It says, we were by the rivers of Babylon. Diz que estávamos às margens dos rios da Babilônia. We remembered Zion. Nós lembrávamos Sião. And then in verse 3 it says, those who made us captive were making us perform music. E aí diz no versículo 3 que aqueles que nos cativaram nos pediam canções. Yeah, they were making us sing about Zion, the city they had destroyed. Nos mandavam cantar músicas sobre Sião, a cidade que eles tinham destruído. Now, I visited Auschwitz and Birkenau a couple of weeks ago. Eu visitei Auschwitz e Birkenau há umas 2 semanas. And one of the things I saw there at Auschwitz was how there were pictures of Jews being made to perform music. Eu vi lá que tinha fotos de judeus sendo obrigados a fazer apresentações musicais. Being made to perform alongside executions. Tendo que fazer apresentações musicais ao lado de execuções. And we know that Assyrians did the same. E nós sabemos que os assírios faziam a mesma coisa. Because there's actually a picture of that in the British Museum. Tem inclusive um retrato disso no Museu Britânico. So I presume the Babylonians did the same. Então presumimos que os babilônios faziam a mesma coisa. So Babylonians destroy Jerusalem. Então babilônios destruíram Jerusalém. Then they destroy your children in front of your eyes. Daí, depois disso, eles destroem, matam os seus filhos diante dos seus próprios olhos. Then they drag you across to Babylon. Daí eles te arrastam para a Babilônia. Then they demand that you sing a song of your old city. Daí eles insistem, mandam cantar uma música da sua cidade antiga. Now what do you feel? Agora, como você se sente? Now what do you pray? Agora, como você ora? You pray to God for justice. Você ora pedindo justiça. And you pray that those people would get the same pain that you are feeling. Você ora pedindo para que aquelas pessoas sintam e sofram a mesma dor que você está sentindo. And that explains the shocking end of the psalm. E isso explica o final chocante do salmo. Because it's actually a benediction. Porque na verdade é uma bênção.
Blessed is the one who takes your little children and smashes them against the rock. Bem-aventurado aquele que pegar os seus filhos pequenos e esmagá-los contra a pedra. Why blessed? Because that is exact payback. Bem-aventurado, bendito, porque isso é um pagamento exato. That they should experience the same trauma that you are experiencing. Uma retribuição exata em que eles experimentem o mesmo trauma que você experimenta. So what we see in the imprecatory psalm is call for justice. Então, o que nós vemos nos salmos imprecatórios é um pedido por justiça. And there's nothing wrong with that. E não há nada de errado com isso. And I wouldn't want to stop people who are traumatized praying for justice. E eu não gostaria de impedir que as pessoas que estão traumatizadas, eu não queria impedi-los de orar pedindo justiça. For me to limit the prayers of Ukrainians right now, I don't want to do that. Para mim, limitar as orações de ucranianos nesse exato momento, eu não gostaria de fazer isso. But we also read these prayers in the context of the New Testament. Mas nós também lemos essas orações à luz do contexto do Novo Testamento. And in the context of Christ going to the cross for our sins. E no contexto de Cristo indo para a cruz pelos nossos pecados. And praying for the Father forgiveness on those who are crucifying him. E orando ao Pai, pedindo perdão por aqueles que estão crucificando ele. And so what I think the gospel gives us is a picture of what is good and what is better. Então eu acho que o que o evangelho nos dá é um retrato daquilo que é bom e daquilo que é melhor. The Old Testament is good, it is just. O Antigo Testamento é bom, é justo, But it also points forward to something more. mas também aponta para frente para algo melhor, algo mais. It's waiting for Christ to come Está aguardando a vinda do Cristo and show us grace and truth. e nos mostrar graça e verdade. Muito obrigado, Peter. A próxima ainda nessa temática do mal, de violência, a gente pode encontrar talvez dois extremos. Eu vou tentar resumir aqui uma pergunta bem grande. A gente pode encontrar dois extremos entre uma espécie de pacifismo inerte e banalidade do mal. De um lado você tem esse pacifismo e do outro lado você tem banalidade do mal. Então, diante disso, e aplicando um pouquinho para a nossa situação hoje, né, essas narrativas de Deus ordenando punição, como que o cristão deveria equilibrar, balizar a sua conduta quando, de repente, ele se encontra em uma situação em que ele precisa decidir pela violência como uma proteção da sua própria vida ou a vida de outro, ou como parte, talvez, do seu próprio trabalho, no caso de militares, por exemplo. Jesus really helps us. Jesus realmente nos ajuda. He tells his disciples to go and get swords. Ele manda que seus discípulos vão pegar espadas. And they say, "Oh, look, we've got 2 swords." E eles dizem, olha, temos 2. And he says, "That's enough." E ele fala, tá bom, é o suficiente. There are 12 disciples. Tem 12 discípulos. 2 swords, 12 disciples. 2 espadas, 12 discípulos. That's the right number. Esse é o número certo. Christian pacifists want to say no swords. Os pacifistas cristãos querem dizer nenhuma espada. Christian survivalists want to have the entire arsenal. Survivalists, maybe you don't have them here. Sobrevivencialistas cristãos. You know, the people who want to have their whole arsenal. Eles querem ter um arsenal completo. 12 espadas não basta. Defend yourself against the government and so on. You know? Defenda a si mesmo contra o governo e tudo isso. And Christians need to have the right balance. E os cristãos precisam ter o equilíbrio certo. So in northern Nigeria, where there is a lot of Muslim aggression against Christians, Então, no norte da Nigéria, onde há muita agressão islâmica contra os cristãos, they need to have security guards to protect the school. então lá eles precisam ter guardas armados para proteger a escola.
But if Christians just start trying to have as big an army as the other side, Mas se os cristãos simplesmente tentarem ter um exército tão grande ou maior do que o outro lado, we can easily forget the gospel. facilmente esqueceremos o evangelho. So I think there's a balance to try and find here. Acho que tem um equilíbrio que precisamos encontrar. Obviously, if you're called to be a soldier, do that as well as you can. Claramente, se você é chamado para ser um soldado, você tem que fazer isso da melhor forma que você puder. Both John the Baptist and Jesus met soldiers and never told them to leave their job. Tanto João Batista quanto Jesus se encontravam com os soldados e nenhum deles nunca falou para que eles tinham que abandonar suas profissões. But I think we can rely too much on weapons. Mas eu acho que podemos depender demais de armas. In the Old Testament, horses were the most advanced weapon. No Antigo Testamento, o cavalo era a arma mais avançada. They were like ancient tanks. Eram que nem tanques de guerra antigos. And it's interesting that they are never on the side that God supports. E é interessante que eles nunca estão do lado que Deus apoia. He wants to show his glory by not using them. Ele quer mostrar sua glória não usando cavalos. And by telling the Israelite kings not to collect lots of horses. E ao mandar que os reis de Israel não juntassem muitos cavalos, there's also a different relationship between the church and the state. há também uma relação diferente entre a igreja e o Estado. If your state has to engage in war, Se o seu Estado tem que se engajar em uma guerra, if it is a just war, then you hope it is as well armed as possible. Se a guerra é uma causa justa, você espera que o Estado tenha seja armado de uma forma melhor possível. But there are not many just wars nowadays. Mas não há muitas guerras justas hoje em dia. And we often find that today people try to minimize casualties on their own side. E hoje percebemos que muitas pessoas tentam minimizar as baixas nas guerras do seu lado. By taking moral risks with other people's lives. Fazem isso assumindo riscos morais com a vida de pessoas do outro lado. So they might use a drone. Então podem usar um drone. And maybe it gets the wrong person. E talvez mate a pessoa errada. But at least our side is safe. Mas pelo menos o nosso lado está seguro. And that's when we as Christians in our country E é aí que nós, enquanto cristãos em nosso país, need to challenge our country to take the moral high ground. Temos que desafiar nossa nação a assumir o terreno mais elevado moral. If a cause is just, Se uma causa é justa, that we should be prepared to risk our lives for that. nós deveríamos estar dispostos a arriscar nossas vidas por ela. Ok, muito bem. Vamos parar um pouquinho de falar de violência, né? A gente vai voltar um pouquinho para a arqueologia agora e pensar um pouquinho mais em outras coisas da Bíblia. Está muito instrutivo até aqui. Ok, como nós podemos conciliar a diversidade de relatos sobre o dilúvio em culturas diferentes? I don't know a lot of the different stories of the flood. Eu não conheço muitos dos diversos relatos sobre o dilúvio. But it's important to recognize that the Bible is one of the oldest recorded accounts. Mas é importante reconhecer que a Bíblia contém um dos relatos mais antigos. Of course, there are accounts from all around the world. Claro, existem relatos de todo o mundo. It seems there are accounts from North and South America from before the colonial arrivals. Aparentemente existiam relatos da América do Norte e também do Sul que antecedem a chegada dos coloniais. But it's still difficult to know how old those are. Mas ainda assim é difícil saber quanto tempo tem esses relatos. And what we have with the Bible is something that is very old. E o que nós temos com a Bíblia é algo que é muito antigo. And then we also have some Mesopotamian stories that are very old. E também temos alguns relatos
da Mesopotâmia, que também são muito antigos. And I think that they are interconnected. E eu acho que os relatos têm são interconectados. And I think the Bible is the true account of the flood. E eu acredito que a Bíblia conta o relato verdadeiro do dilúvio. And the Mesopotamia accounts are memories of these things that have been handed down in a literary form. E os relatos mesopotâmios são memórias desse evento que foram passados de uma forma gravados e passados adiante de uma forma literária. Because they don't just have the detail about the flood and the ark. Porque não contém somente o detalhe sobre o dilúvio e a arca. They also mention the birds. Também mencionam as aves. And the birds that Noah sent out. As aves que Noé enviou no final do dilúvio. And so this brings them much closer. Então, isso os traz muito mais para perto do relato bíblico. But I don't think it's necessary to reconcile all the accounts. Mas eu acho que não acho que seja necessário reconciliar todos os relatos. We can see a number of superior aspects in the Bible's account. Nós podemos enxergar vários aspectos superiores no relato bíblico. The dimensions of the ark are very stable. As dimensões da arca são muito estáveis. It's big enough. É grande o suficiente. And it has concern for the practical elements of surviving a flood, like waterproofing it. E há preocupação com elementos práticos de se sobreviver a um dilúvio. And por exemplo, como chama? A piche que é usada para selar a arca. And having enough food. E a provisão de alimento suficiente. And it also has signs of truthfulness in the timing of the flood. Também há sinais de veracidade no cronograma do dilúvio. Normally, months were measured by observing the moon. Normalmente, os meses eram medidos pela observação da lua. But you can't observe the moon when there's lots and lots of rain. Mas você não consegue observar a lua quando está chovendo muito. Look at the biblical text and you see that the first 5 months of the flood are 30 days long. E então olhe para o texto bíblico e você percebe que os 5 primeiros meses do dilúvio têm 30 dias cada um. In other words, they are not months based on observation. Então não são meses baseados em observação da lua. That exactly fits with their situation in the flood. O que encaixa perfeitamente com a situação deles no dilúvio. Muito bem, uma última pergunta é como que nós podemos conciliar o fato, as ordens de Deus para a destruição dos cananeus, por exemplo, no Antigo Testamento, com o texto de Ezequiel, que fala que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11. Yeah. Thank you. I think Ezekiel 33:11 exactly fits. Eu acho que Ezequiel 33:11 encaixa perfeitamente. God never enjoys the wicked dying. Deus nunca tem prazer na morte do ímpio. That's not to say that he never judges the wicked. Isso não quer dizer que ele nunca julgue o ímpio. In Ezekiel, it will often say that he judges the wicked. No próprio livro de Ezequiel vai dizer muitas vezes que ele julga o ímpio. But Ezekiel twice tells you he never enjoys that. Mas 2 vezes Ezequiel te diz que ele nunca tem prazer nisso. So we have a consistent picture of who God is. Então temos um retrato consistente de quem é Deus. God is the living God who likes to give life. Deus é o Deus vivo que gosta de dar vida. He always prefers giving life and never likes taking life away. Ele sempre prefere dar vida e nunca gosta de tirar a vida. So he would only take life away if it were for the aim of giving more life. Então ele somente tiraria a vida se fosse pelo alvo de dar mais vida.
And I think every action he takes in the Bible is consistent with that. E me parece, eu creio que toda ação que ele toma na Bíblia é consistente com isso. Muito obrigado. Momento muito enriquecedor. A gente vai parar por aqui. A gente poderia continuar conversando, mas o tempo já está avançado. Só lembrando que agora o almoço vai ser servido. E nós voltamos hoje às 14h30 com a continuação de Manuscritologia do Novo Testamento, agora Manuscritologia do Novo Testamento 2. E à noite a gente retorna aqui às 19h15 para começar a sessão da noite, tá bom? Bom almoço a todos, Deus os abençoe.